fato está saindo algum projeto muito maior do que só um grupo de transbordo, né? Nós vamos criar aqui dentro do grupo um ecossistema também, né? Já podemos já visualizar grandezas, grandiosidade daqui desse grupo, porque tem pessoas de vários nichos, vocês servem com muita expertise, são talentosos, né? E vai sair aí futuramente aí oficializado, mas já vou antemão para vocês, vai ser o Reset Group, né? O Reset Group vai ser um grupo onde a gente vai levantar os generais daqui, que a gente vai monetizar de uma maneira profissional, uma empresa formalizada, que a gente vai captar pessoas que vai ter uma equipe de vendas, isso tudo nasceu da onde? Nasceu não só no meu coração, que já queimava, mas foi me conectando com vocês que o negócio explodiu. O Léo, quando eu converso com ele, eu me perco na minha realidade, porque eu deixo de, às vezes, trabalhar para ficar conversando com ele, porque minha cabeça vai longe. Trabalho com venda no WhatsApp, então minha gerente pensa que eu estou vendendo, eu estou conversando lá, transbordando. Fico lá trocando ideia até tarde, enchendo o saco dele, e aí ele me enchendo, aí mandando mensagem com outras pessoas aqui do grupo e explodindo, gente. De verdade. Ela ainda não descobriu o seu grupo Reset? Hã? Ela ainda não descobriu o seu grupo? O Não, Reset? nem só. Se ela entrar, ela vai sair também, vai pegar as contas junto. Mas aí, gente, gratidão por todos aqui. Mais uma sexta-feira a gente estamos junto aqui. Hoje foi. Eu tinha combinado com uma outra pessoa para vir e, infelizmente, ocorreu um incidente lá de uma pessoa ter falecido na família dela. Ela teve que prestar as condolências e não pôde ficar junto conosco, né? Queria muito que ela estivesse aqui transbordando hoje. E aí, como eu tô desde segunda-feira transbordando aí, eu peguei logo esse flow aí da mentoria para cá, a gente dar essa extensão aí para a gente transbordar e sair um pouco dessa parte um pouco técnica, né, de Instagram, essas coisas. Claro que a gente fala Instagram, profissão, não é desvalorizando, mas o que queima no meu coração de fato mesmo é o reino. Eu amo falar de Jesus, eu amo ser essa pessoa que vocês têm acompanhado, amo levar o reino de uma maneira fácil, né, sem julgos, sem peso, sem religiosidade. E eu acredito que Deus separou esse tempo para me conectar com as pessoas certas, pessoas que querem os mesmos alvos, pessoas que querem crescer, pessoas que querem prosperar, pessoas que querem romper na vida e que, independente da sua religião, né, você está conectado com Ele, que é o principal. Uma das coisas que eu estava falando na live anterior aqui foi sobre você ter uma conexão direta com Deus, né? Quando você entende isso, você tem acesso a Ele, você já vai frequentar um culto ou uma missa, não porque é um dever, mas você vai lá porque você se conectou com a comunidade, quer prestar uma adoração para Ele, e você não vai mais porque você depende daquilo para se conectar com Ele, mas você vai lá já para estar naquela ambiência, né? Naquele ambiente que, querendo ou não, Deus ali desce, está num culto, está numa igreja, Deus está aqui nesse momento, através dessa live, Deus está onde há 2 ou 3 reunidos em nome dele, lá ele se faz presente. Isso é o mais maravilhoso de tudo. Mas vamos lá, gente. Eu quero, bem em breve, aqui dar um pouco aqui de mim, um pouco da minha trajetória. Tenho 30 anos, sou casado, você já conhece a minha esposa, tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4 em outubro. E eu, desde pequeno, fui chamado, sempre cresci dentro do evangelho, dentro de igreja com a minha mãe sempre me levou, mas eu sempre fui aquela criança que ia para a igreja, porque ia forçado, sempre quando dava 6 horas da noite, eu sou da época que brincava na rua, brincava de manja garrafão, de bolinha de gude, sou da época que brinquei de peão, tive uma infância muito legal, tive uma infância muito da hora, a gente não vê hoje as crianças brincando em rua, por causa do perigo e hoje também por causa da digitalização, né, de uma forma boa, mas para a criançada é um pouco prejudicial. E eu sempre fui esse tipo de pessoa que quando chegava às 6 horas da tarde, eu via minha mãe, ela falou bem assim, ó, você pode brincar qualquer dia, mas você tem que ir para a igreja. E sempre foi me levando para a igreja, meio me empurrando. E eu não entendia muito, não gostava, né? Mas quando estava lá já ficava tudo bem. E quando foi na minha adolescência para a juventude, vem aquele desejo, né, de se conectar, você não entende nada, a maioria dos meus amigos não era de igreja, não era disso, eu nunca gostei muito nunca fiz muita amizade com gente que era da igreja, mesmo indo para a igreja, mas aí quando foi da adolescência para a juventude, comecei a ter o gosto de querer sair, de querer ter uma vida fora de igreja, porque o jugo religioso às vezes oprime, aí falta de informação também dos nossos pais,
acabei que a gente foi olhando para o lado, né? Cheguei a experimentar drogas, cheguei a sair para festa, eu era um cara que não tinha propósito, eu era um tipo de pessoa que saía, meu negócio era poder andar de carro baixo, malhar, tomar anabolizante, ficar maromba e pegar mulher. Era um cara que não tinha compromisso. Eu fui vendo que tudo isso estava entrelaçado, os bloqueios paternos, né? Porque com 8 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe e eu tenho 3 irmãos, um com cada mulher que ele tem, e fora os que não estão catalogados, né? Que ele não assumiu. E eu não sei, né? E minha mãe sempre me ensinou a nunca ter raiva dele, nunca guardei mágoa dele. Pelo contrário, eu sentia muita falta dele, sentia muito esse abandono. Talvez alguém aqui que tem esse bloqueio paterno, né? Eu vim entender já com um ano retrasado, né? Quando eu tive minha experiência no desbloqueio emocional, fui ver que um dos meus a forma que eu me olhava, a forma da minha autoimagem tinha tudo a ver com os bloqueios que eu tinha com meu pai, que eu sentia muita falta dele, me sentia refém em amizades, né? Porque ele me abandonou muito cedo, eu era uma criança. Eu sempre tive um desempenho muito bom na escola. E quando, na quarta série, eu reprovei pela primeira vez, foi na época que meu pai se separou da minha mãe. Isso foi um impacto muito forte para mim, porque mexeu muito comigo, minhas notas caíram, comecei a ter desinteresse de estudar e naquela época não tinha essa informação que nós temos hoje. E isso mexeu muito com a minha estrutura, comecei a ser de um excelente aluno para um pior aluno, comecei a ter mais notas, comecei na sexta série, jogaram uma maldição em mim, maldição que eu falo assim de palavras, que as palavras têm poder, e quando chegou na sexta série, falava, quando chega na sexta série, cuidado, quem cai na sexta não sai da sexta, eu repeti umas 3 vezes a sexta série, porque não era por falta de sabedoria, não era era porque, tipo assim, eu não queria saber nada, não me gerava interesse, quando a minha mãe ia na reunião, eu chegava e falava para mim bem assim, ó, o Júnior, ele é uma pessoa que quando ele quer, ele faz, mas se ele tiver, ele só fica com aqueles meninos que não quer nada. Então, tipo assim, eu meio que sempre caguei para a questão de estudos porque eu ficava assim, tipo, não era interessante para mim, não fazia sentido e eu não sabia que tudo tinha a ver com o abandono do meu pai, tinha tudo a ver com a ausência de uma família desestruturada. E a única base, pilar que eu tive de referência foi minha mãe com a minha avó, que foram pilares essenciais para mim hoje ser quem eu sou, um homem honesto, um homem íntegro com a minha família, um homem que zela pela família, porque se eu fosse olhar pelos fatores, exemplos de casa do meu pai, poderia ter tido só mais uma esposa, mais uma mulher, mas um dia, quando eu me lembro dessa palavra, eu usei muito para minha esposa, quando eu conheci ela, eu falei para ela bem assim, tem uma das coisas que eu nunca fui, é tipo assim, ser aquele cara mulherengo de estar dizendo que tá namorando com uma, namorar com a outra. Quando eu era solteiro, eu tinha minha vida de solteiro, mas sempre quando eu assumi compromisso, eu sempre fui muito fiel. E uma das coisas que eu falei para ela, assim, que eu acho que fortaleceu muito o nosso relacionamento como casal, foi que eu falei bem assim, ó, minha mãe um dia falou para mim, eu me lembro quando a minha mãe se separou do meu pai e ela pegou as coisas, foi saindo de casa, eu sem entender nada, levando as coisas de casa, e aquela separação mexeu muito comigo. E uma das cenas que nunca saiu da minha cabeça foi ela chorando para mim, falando bem assim, um dia, meu filho, quando você crescer, não faça isso que o seu pai está fazendo comigo, que ele estava traindo, naquela época era muito pesado. A mulher ligava pro telefone lá e dizia, eu tô com teu marido, e provocando mesmo, sabe, né? Aquela traição de provocar, não sei se você já passou por isso, é uma situação muito constrangedora. E se você nunca passou, espero que nunca passe, porque é uma situação que eu acompanhei, minha mãe sempre passou por esses bloqueios de abandono, até hoje ela não conseguiu encontrar uma pessoa que caminhasse com ela, uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, mas eu acredito que é um bloqueio, e uma hora ela vai desbloquear e ela vai conseguir ainda ter um marido que a ame e que vai cuidar dela pra caramba. E aí, ela falou isso pra mim, eu carreguei isso pra mim e marcou na minha vida, sabe? Eu falei bem assim, um dia que cara, eu posso ter minha vida do jeito que é errado que for, mas sempre pensei assim, eu nunca vou prejudicar outra pessoa. Eu olhei para minha esposa e eu falei isso para ela. Eu falei assim, cara, eu tenho uma coisa que eu vou ter no meu coração. Um dia que eu namorar com uma menina 1 ano, eu vou pedir ela em noivado e vou casar com essa mulher. Foi quando eu conheci minha esposa. Eu deixei o teste durante 1 ano. Quando a gente completou 1 ano, eu pedi ela em noivado e eu casei. Eu posso dizer que desde o namoro com ela, eu nunca a traí, nunca oscilei, nunca tive um momento de deslize. Não é porque eu sou melhor, você pode ter falhado, talvez você não tenha essa referência, mas foi uma decisão minha que eu fiz, e graças a Deus isso eu posso falar com honra aqui de dizer que questão de fidelidade, eu sempre falei para ela assim, um dia que você achar que a gente está brigando, ou então não está dando certo,
Eu prefiro, nunca vai existir traição, porque eu acredito que um homem de verdade e integridade, tanto homem quanto mulher, se você vê que não dá mais, termina, melhor do que você sujar sua reputação. Não dá certo, terminou, segue cada um sua vida e você continua a continuidade na sua vida, mas traição é uma questão muito de caráter, isso mexe muito comigo, porque é uma coisa que eu repudio por conta do meu pai, né? Então, tem um lado bom, né, do bloqueio, porque eu já sou o inverso, né? O que ele já fazia demais, eu já faço de menos. E isso foi um ponto muito bom para minha vida, minha carreira. E aí, o cara que não se dava muito bem em nada, né, por conta desses bloqueios, encontrou o empreendedorismo. Primeira vez que eu me conectei com eu nunca gostei muito de ter que trabalhar para os outros. Não sei se você já vem da raiz de nordestino, que nordestino pode ver a maioria dos nordestinos não direcionando para os outros, mas do nordestino você vai ver sempre ele trabalhando, vendendo algo. Você vai muito difícil você ver alguém trabalhando de empregado. Existe. Mas aqui em Manaus, se você for vir um dia visitar aqui em Manaus, você vai ver que a maioria, se você for no centro de Manaus, você não vai ver um dono amazonense de uma loja. Você vai ver uma pessoa de fora, de um outro país ou de outro estado, que veio aqui, está governando, mas o amazonense não é dono de nenhuma loja aqui, provavelmente por conta dessa escassez, dessas coisas, de não querer empreender. Você vai ver nordestino, você vai ver pernambucano, você vai ver baiano, você vai ver todo tipo lá, dono de loja, você vai ver árabe, vai ver tudo, mas é muito difícil, muito raro você encontrar um dono de uma loja ali no centro de Manaus, que é um amazonense. E isso mexeu muito comigo. E eu conheci o multinível em 2014, numa empresa, e quando eu vi, brilhou meus olhos. Eu sabia que o que eu produzisse eu ia ganhar de comissão, aquilo ali queimou no meu coração. Fiquei louco. E, cara, quer dizer que se eu vender um colchão, e era aquele, não sei se você já ouviu a empresa Nipoflex, e que a Nipoflex, os colchões dela são top demais, realmente, eu falei, não, um dia quando eu já tiver ganhando um dinheiro legal, eu vou ter esse colchão aí, que eu vi um colchão de 40 mil reais, eu falei, mano, o cara que vai comprar um colchão de 40 mil, ele vai comprar um carro para dormir, né, que ele vai dormir dentro da cama, né, na cama é o carro, né, um valor de um, hoje um carro tá mais caro, né, mas eu vi cama de 40 mil, eu falei, meu Deus, tem gente que compra isso, tem. Isso impressionou, mexeu muito com meus sonhos. Eu vi que eu era capaz de eu trabalhar e eu poder botar dinheiro em casa, porque eu sempre fui movido por resultado, e eu não sabia disso. E essas coisas foram mexendo comigo, sempre fui muito persistente, sempre fui muito determinado nas coisas que eu me coloquei, eu era muito oscilante, né, antes de conhecer minha esposa, não conseguia passar de 3 meses em um relacionamento, e eu falei assim, cara, eu vou começar a constância através do meu relacionamento. E tudo que eu colocar agora, eu vou até o final. E aí, quando eu entrei no multinível, eu entrei na Rinode, e eu tinha colocado algo que eu estava relutando muito por isso. Eu entrei na Rinode e eu consegui. Olha só como eu fui insistente. Eu entrei na Rinode a primeira vez, o cara me enganou. Eu entrei, não. Falei, mano, o negócio funciona, eu não vou desistir. Aí eu entrei de novo, o cara me deu golpe, falou que ia passar o cartão para mim, me cobrou juros, peguei golpe, peguei um monte de coisa lá. Aí eu falei, não, vou entrar de novo. Minha mulher, tu tá doido, vai entrar de novo? Vou. Aí foi uma época que eu fui para o Sinal, né? Eu não estava passando uma necessidade financeira, mas eu vi um amigo que eu me espelhei nele. Ele quis casar, e foi na época que eu queria casar também. E dentro de 3 meses ele vendendo banana no Sinal. E ele vendia no Sinal de dia banana, de tarde ele vendia pamonha e de noite ele vendia brigadeiro no Sinal. Em 3 meses ele juntou 10 mil reais só vendendo coisa no Sinal. E aquilo ali brilhou meus olhos, a história dele, fui pro casamento dele, ele deu um casamento legal para a mulher dele. E eu falei, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. Eu fiquei com esse pensamento no meu coração, eu falei, cara, como é que é? Como é que eu faço para ir também? Eu também quero juntar, eu quero botar. E foi nesse meio tempo que eu entrei e fui lá vender sinal, e minha esposa ia comigo, a gente ia vender banana, e a gente começou a juntar dinheiro para a gente começar a ter nossa independência, para a gente sair, querer casar e construir a nossa história. Foi uma fase muito árdua, uma fase muito de aprendizado, aprender a ter que ver amigos que me viam numa condição boa e me ver lá no sinal, e tipo assim, foi uma questão muito de desbloquear a necessidade de aprovação, que imagina você tá lá no sinal, quem olha assim pensa, o cara tá passando uma dificuldade, alguma coisa, mexeu muito com o meu ego, abalou muito a minha estrutura, mas eu fui, encarei, e usei daquele momento ali como um trampolim para o meu sucesso. E aí eu pensei, pô, se eu já me desbloqueei em venda, né? Se eu estou vendendo banana aqui no sinal, se eu estou vendendo din-din no final do culto, né? Din-din é chup-chup, é sacolé, para quem é de outra cidade.
Aqui em Manaus chama din-din. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, o cara que me perturbava tanto, eu vi o cara que tinha me chamado para Rinodê, tava viajando, fazendo resort, e eu tava lá no sinal, pegando sol e chuva, e eu falei, mano, eu vou pegar e juntar aqui, que eu já me destravei, tô vendendo banana aqui, que quer vender um perfume, né? Aí eu fui lá e entrei, fui fazer um negócio com ele, depois de 3 anos, depois que eu já tinha quebrado a cara umas 2 vezes, né, eu fui lá e comecei a fazer dar certo. Eu comecei a ter esse resultado, bati diamante. Dentro de um ano eu fiz mais de 40 mil de resultados em bonificação fora de venda. Minha primeira mês de venda eu fiz mais de 7 mil reais só vendendo. Porque não é sobre a empresa, gente. Eu não estou fazendo uma propaganda. É sobre você ser determinado com algo. É sobre você se propor fazer algo. Eu vou fazer isso aqui acontecer. Pode fazer sol ou chuva, vou fazer, vou ser disciplinado. Seja na sua empresa, seja no seu negócio. Se você botou uma coisa no seu coração, se você tem um alvo, você tem que cumprir, você vai romper, você vai vencer. É sobre isso que eu quero entregar a mensagem de hoje. E eu fui lá, fiz meu resultado. Só que, olha que doideira. Eu não entrei na Rinode porque eu queria, de fato, ser um resultado, um case de sucesso lá dentro. Eu entrei na Rinode por uma coisa. Eu entrei na Rinode porque eu queria atingir um nível financeiro para me poder falar e palestrar em todo o Brasil pela empresa, para a empresa me levar para me falar do reino, para me alcançar pessoas que não estavam dentro da igreja, porque eu já ministrava, né? Eu não contei o cenário que, quando foi depois da adolescência para a juventude, eu voltei para Jesus, eu comecei a me empenhar, não conhecia muita coisa da Bíblia, comecei a ler, comecei a ter uma experiência com Deus, e Deus me fez viajar para muito lugar, só que o jugo religioso, ele pesa uma hora, porque é tanta coisa que não pode, não pode, não pode isso, não pode aquilo, você não pode ficar à vontade, pode isso, não pode usar bermuda, pode não sei o quê, aí você vem de um ciclo assim muito religioso que eu não estava sendo quem eu era, e eu acabei me frustrando e acabei desvanecendo de novo. E eu ficava muito nessa oscilação. Ou eu era empreendedor, ou eu era religioso, ou eu era pastor. E eu ficava naquele negócio. E quando eu ficava focando só na finança, eu me sentia que eu estava longe de Deus. E quando eu me aproximava muito de Deus, eu via que eu estava ficando quebrado. Aí eu ficava muito nesse conflito. Meu Deus, o que que eu faço da minha vida? Até que um dia eu encontrei Pablo Marçal, um cara que começou a enriquecer, prosperando, falando do reino, tem empresário, bilionário, tem avião, tem jato, faz método, faz não sei o que, faz treinamento. Eu falei, mano, que negócio é esse? O que eu pensava que eu entrei numa empresa para ser uma coisa, eu vi que dentro do digital eu poderia ser tudo aquilo que eu almejava ser. Que de fato não era a empresa, não era o negócio ali que queimava no meu coração. E que de fato o que queimava no meu coração era levar o reino. E que eu pudesse monetizar com propósito. Eu não entendia nada disso que a gente está falando hoje, né? Aquilo que a gente verbaliza todo dia, essas conexões que a gente faz, esse network, né? Para mim, marketing de relacionamento era só entrar na Renaudet ou alguma coisa de multinível. É muito leigo também. Também não entendia nada disso. Especialização em área, essas coisas todas. E aí foi o que começou a fluir no meu coração. Eu fiquei vendo assim, cara, olha só, e Deus falando para mim, tá na hora de abrir mão. Eu vi um vídeo do Pablo, e um dia que Deus falou pro Pablo, falou para ele assim, que ele falou que ele tava pescando com o sogro dele, e Deus falou para ele, né, tá na hora da gente viver uma nova aventura. E ele tava no ápice do sucesso dele dentro da Brasil Telecom. E ele ouviu a voz de Deus dizendo, nós tá na hora da gente viver uma nova aventura. E Deus chamou ele para ele abrir mão daquele emprego, de salário, de tudo. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu tinha um apego muito grande a essa empresa. Porque eu falei para mim mesmo, eu nunca vou sair dessa empresa e eu vou ser o presidente dessa empresa, eu vou bater o resultado. Eu sou muito determinado com as coisas que eu faço, quando eu boto minha energia, eu falo, cara, eu sou muito, eu não consigo ser negativo em nada que eu faço. Eu sou muito esse cara desbravador, e eu falei, cara, essa empresa eu nunca vou abrir mão. E eu senti Deus falando comigo, eu via pessoas chegando para mim falando assim, olha, cara, chegou o tempo, isso não faz mais sentido para ti. E eu sendo teimoso, dizendo, não, isso aí é minha vida, é minha história, cara, tá doido. Meu negócio era contar a história do menino que saiu vendendo banana e bateu diamante, né? O cara que fazia 7 mil reais por mês aí na Renaudet. E isso ajudou muitas pessoas. Eu usei muito esse resultado de anos sem ter esse resultado depois. Depois a rede cai, as pessoas não permaneceram e o meu resultado vivia de aparência. Comecei a entrar numa crise de que os meus resultados não condiziam, mas eu queria mostrar para as pessoas que eu estava bem mesmo estando mal. Mesmo eu não tendo o resultado mais financeiro, mas eu queria viver, né? Eu sou diamante. E, e eu comecei a entrar numa crise de querer uma prova social, de querer mostrar que está bem e estando mal. Isso mexeu muito comigo. Deixa eu só desligar aqui o ar, que eu tô morrendo de frio aqui, que tá muito gelado agora, rapidinho.
E comecei a entrar nessa crise de viver de aparência, de viver uma vida que eu não era, uma vida verdadeira. E eu não estava mais transbordando. Não abria a minha boca para falar do reino, não falava mais de Deus, não perdi as perspectivas. Até que um dia, quando eu me conectei com esse movimento, em 2021, me conectei aí nos eventos do Pablo, fazendo network, e por incrível que pareça, as coisas deslancham quando a gente entra nesse movimento. E Deus começou a fazer um reboliço de coisas na minha vida que eu nunca imaginava acontecer, que eu achava que só ia acontecer quando eu estivesse dentro daquela empresa. Só um momento, rapidinho. Só um momento, aguenta aqui. 5 segundos. Quem quiser fazer sociedade com ele, aproveita que o CPF dele está pequeno. E daqui a pouco vai dar trabalho. Daqui a pouco o homem só fala em equity aí. E aí, eu entrei nesse movimento, fiquei nesse pensamento aí de que sempre muito uma crise, sempre foi muito difícil. Eu não sei se você tem uma coisa da vida que Deus está te chamando, e aí sempre tem aquela área que ele fala bem, você tá na hora de abrir mão, e você fica dizendo, não, mas agora não, né? Depois, Senhor, agora. Não, não é isso não, é você fica mascarando, e Deus está falando assim, tá lá dentro você ouve a voz dele falando assim, abre mão, vem viver uma nova história comigo. E aí eu parei para perceber que o fato de eu não abrir mão da empresa logo é porque eu não consegui enxergar o que poderia ser de mim depois. É porque o digital seria ainda uma experiência que eu não sei o que pode acontecer. Porque se eu soubesse de fato o que pode acontecer, eu duvido que quem que fica no negócio sabendo que se Deus falasse para você hoje, abre mão de tudo e vem pro digital, vem desconectar, sai de Manaus, vai para São Paulo, que eu vou ter R$ 1 milhão te esperando, que para te manter, já vou deixar um apartamento alugado para você, vou deixar, você tem 1 ano aqui de estadia dentro em Alphaville, vou deixar aqui você sócio na plataforma, qualquer pessoa abriria mão de tudo, com tudo certo já lá. E Deus, ele sempre, nunca vai dar de uma vez pra gente. Ele só vai dar o comando da voz. E o problema é que a gente não ouve. Eu só tô vivendo esse movimento porque eu obedeci a voz dele antes de finalizar o ano. Eu ouvi quando ele falou pra mim. Até final de novembro eu ainda tava empurrando esse negócio de Rinodê na minha vida. E não tem problema nenhum. Não tô falando mal da empresa. Me ajudou bastante, me fez aprender, ter expertise de venda, me destravou muitas coisas. Hoje me desenvolvi bastante, mas eu entendi que o que Deus tinha para mim era maior. O que Deus tinha para mim era coisas que eu ia alcançar. Eu tenho um vídeo que um dia eu estava entrando numa igreja e o cara nem me conhecia. E eu estava quebrado, tinha acabado de roubar o carro que não era meu carro, era o carro do meu sogro. Eu chamava o carro de Abraão, tá bom? Era um Fiatzinho Uno, velho, de 1994, que eu chamava de Abraão, que ele vivia da fé. Ele pregava mais que eu. Ele não tinha o Ele não tinha o velocímetro lá que ia mostrar o ponteiro da gasolina. Eu botava R$ 20 da gasolina, eu tinha que andar pela fé com ele para saber até onde ele aguentava, para poder, se alguém passou por isso, não é nada, não acontece só com você, aconteceu comigo também. E aí eu pensei assim, cara, eu intitulava, olha só, esqueci, eu intitulava de Abraão, eu falava, esse aqui ele prega mais que eu, que quando era no meio do caminho ele pregava, e lá vai eu ter que já, olha só as cassinas, de andar com um camburãozinho vazio para abastecer a gasolina, se caso ele me deixasse na mão. E aí foi uma história muito incrível com esse carro do meu sogro, e por incrível que pareça, um dia eu estacionei na frente da minha casa, no apartamento, recém-casado, e eu tinha acabado de deixar o carro lá, só pegava o freio de mão, não trancava. Aí eu entrei dentro do... Pera aí rapidinho que minha filha tá fazendo barulho aqui. Essa de andar com o camburão esperando a gasolina acabar. E aí eu tava dentro do apartamento, tinha acabado de entrar, estacionei o carro. Aí eu estacionei o carro. Aí quando eu tô, um amigo meu tava vindo, vem aqui na minha casa. Quando ele falou bem assim, mano, mas tu tá em casa? Eu falei, tô, mano, mas o teu carro não tá aqui na frente. Eu falei, como? Acabei de estacionar aí. Aí ele falou bem assim, mas não tá, mano, eu tô aqui eu acabei de parar o carro aqui.
E era o carro do meu sogro. Aí eu falei, meu, tu tá bagunçando, mano, vem aqui na frente, não tá aqui. Quando eu fui lá, não era verdade, o cara tinha acabado de roubar. Só que o bacana é que o carro tava com pouca gasolina. Eu falei, bora andar até atrás dele que a gente vai achar ele, que ele não foi longe não, que eu ainda ia abastecer. Ele não vai longe não, que ele vai já ficar no pré. Foi dito e certo. Ele não tava muito longe não, o carro tava pregado no meio da rua, lá já tinha abandonado, mas o filho da mãe ainda levou a bateria do carro. E até hoje eu falo, era o Abraão, foi era um missionário. Caminhou muito comigo, eu me lembro de uma coisa aqui que eu tava lembrando agora, teve um evento da igreja que era de Heróis da Criança, aí eu e minha esposa se fantasiou, né, eu fui de Capitão América e ela foi de Mulher Maravilha. Aí a gente foi dentro do carro, né, aí ela tem 2 irmãos, o primo dela, fantasiaram de Mario, né. Aí no meio do caminho o carro não prega, lá vai o Capitão América empurrando o carro, lá está o Mario Bros, o Capitão América, todo mundo empurrando o carro, né? Os caras filmando a gente na rua e a gente morre de rir, meu Deus, lá vai gente, cada história, né? De cacete, foi muito engraçado, olha, foi muito engraçado mesmo. E eu sempre falando, eu sempre entrava esse contraste, Deus falando que vai me prosperar, eu entro numa igreja, eu entro em algum lugar, as pessoas olham para mim e falam, cara, eu te vejo cara muito próspero, vejo isso, 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 e de fato, às vezes eu olhava para mim, eu não me enxergava isso, não enxergava. Sabe quando as pessoas ficam falando assim, cara, assim, sabe, eu nunca, assim, diante de Deus, as pessoas elogiam, esse elogio não entra no meu coração, porque eu vim entender assim, é bom o elogio, porque te faz, assim, o elogio, assim, de uma maneira sincera, honesta, né, íntegra, porque às vezes eu ouvia e isso não entrava no meu coração de, tipo assim, cara, você vai longe, e você olhar e eu, de fato, a minha autoimagem era totalmente distorcida. E eu vim entender que era porque eu convivia com pessoas que, tipo, eu tenho uma boa aparência, eu tenho uns olhos claros, e a maioria dos amigos que eu fazia, às vezes eles tinham esse sentimento de complexo de inferioridade, eles começavam a me rebaixar e eu achava que era isso, porque eu vinha desde criança, né? Desde criança eu passei por situações assim de ser humilhado, de as pessoas falarem coisas para mim e eu acabar aceitando isso. Eu sempre fui perseguido por um tio meu que tentava me humilhar, sempre tentava usar palavras para me ofender e dizer que eu ia ser vagabundo igual meu pai. Então eu carreguei muita culpa, muita perseguição desde criança. E, e sim, tipo, sempre eu vi que eu tinha uma aparência boa, que eu poderia usar ao meu favor, mas eu nunca usava porque eu não sabia quem eu era. Porque a minha identidade não estava ativada, eu não sabia de fato. Sabe, assim, de você olhar e falar bem assim, cara, você tem tudo na mão e você não usa, né? Deus te deu tanta coisa, você se olha assim e fala, pô, mas isso aí é pro Júnior. Esse negócio de estar em grupo, de puxar live, isso não é pra mim, não. Eu já sei, eu já fui assim, que nem você. Eu já pensei nisso também. Já pensei que é o outro. Não, é ele que ele fala bem, ele domina a Bíblia melhor que eu. Ele, eu não entendo nada de digital, isso aí não é pra mim, não. Eu já fui assim que nem você. E eu entendi que isso era uma desculpa que eu dava pra fazer aquilo que ele mandava, porque eu sabia que era aquilo lá dentro do meu coração que queimava, mas eu não queria assumir para as pessoas. E aí, passou esse tempo, eu tive uma experiência, fui para São Paulo, né, de Florianópolis, a gente foi, eu passei por uma situação muito delicada. Quando eu estava aqui, eu tinha casado, veio a pandemia, veio aquele terror todo, e aí a gente teve que diminuir a despesa, teve que fazer algumas coisas que eu não estava preparando, porque eu visualizei tudo o que eu queria e Deus estava me entregando, e no dia que foi para me tomar posse daquilo que eu tanto sonhei, eu recuei. E eu vou dizer uma coisa, nunca recue quando Deus abrir a porta para você. Eu posso dizer por experiência própria, eu sonhava bater diamante, né, ter um cheque pelo menos, uma média de 7 mil reais, fora a minha venda, tava com uma vida financeira boa, tava com um carro, tava com várias coisas, e começou a fluir muita coisa na minha vida. Só que quando o dinheiro começou a entrar, quando começou as coisas, eu comecei a me afastar dele. Comecei a achar que os meus negócios dependiam de mim, e não dele. Eu comecei a tirar ele do centro e comecei a botar o eu. Eu tenho que estar lá, porque se eu não estiver lá, o negócio não funciona. E quando eu tinha um momento de ter que me conectar com Deus, eu falava, não, não dá, porque eu tenho que dar conta do meu negócio. Eu construí isso. Eu que fiz, começa a entrar o eu. Eu fui tirando Deus do negócio.
E eu sempre sonhei que quando eu alcançasse esse patamar, mudar de apartamento, ir para um apartamento melhor. E aí, quando foi para mim entrar, eu falei bem assim, mas se eu não conseguir pagar no outro mês? Maldita hora que eu fui falar isso. E aí, quando eu fiz, em vez de eu ter fechado a entrada no apartamento, eu não entrei. E eu comecei a dissolver em várias outras áreas da minha vida. O carro, tiveram que devolver, comecei a atrasar a parcela do carro, começou a passar um monte de coisa, eu tive que voltar a ficar na casa do meu sogro. E aí, a gente não sabia mais o que fazer. E aí eu tive que ficar num conflito, e aí eu falei, eu vou ter que ir lá pro meu pai. Aí eu fui pro meu pai, aí minha esposa começou a ser contra-atacada lá, e eu comecei a ver que eu tava colocando minha família em risco. Um momento de... A gente ia acabar divorciando por motivos bestas, né? Que não era meu e dela, era de terceiros. Aí eu pensei, eu preciso sair fora daqui. Aí eu comecei a caçar pessoas que eu conheci em outros estados, e quando eu fui ver uma amiga lá em Curitiba, e ela me deu todas as forças. E foi logo na época que eu tinha acabado de ganhar o cruzeiro na Renaudet e um resort, que eles ganharam de bonificação. Aí veio a pandemia, aí falaram, não vai ter cruzeiro nem resort. Aí eu já tinha ficado triste, que era o meu sonho poder fazer isso. Aí eles falaram, mas nós vamos reembolsar o valor. Aí eles me deram a quantia, foi logo nessa mesma época, que foi o que me ajudou. Eu comprei passagem, fui vendendo e me mandei. E fui embora. Fui, pô, tipo assim, aquele cara, salve-se quem puder, né? Salve-se por si mesmo. Era ou a gente saía, ou a gente acabava terminando. E aí eu já tinha minha filha, eu falei, vamos embora. Aí a gente foi, a gente tá começando a construir lá, e eu sempre nunca tive muito medo das coisas. Aí eu construí, eu tava começando a morar no aluguel, Curitiba é uma cidade muito boa para morar, e aí eu comecei a me conectar com a galera da plataforma lá do Pablo, e comecei a fazer network, e aí uma pessoa falou bem assim, numa live como essa, ela falou bem assim, olha, gostei dessa história, vem pra cá comigo, a gente vai passar um mês junto, e daqui você vai lá para São Paulo. Esse um mês que eu passei lá foi um mês de transformação, aprendi o que é ter tempo de qualidade para minha filha, aprendi o que é ter tempo de qualidade com a minha esposa. Eu achava que eu dava tempo de qualidade, mas eu não sabia de fato o que era tempo de qualidade. Eu vim entender lá dentro desse negócio. Tempo de qualidade é você parar tudo, deixa o celular de lado e desfruta da sua família, sabe? Sabe aquele momento, sabe que você senta na mesa e que você ouve a pessoa, você conversa, deixa um pouco de lado, se aquele momento só você e sua esposa, só você e seu marido, só você e seus filhos na mesa. De lá eu aprendi coisas assim que eu levo para minha vida toda, que eu já vim de família assim, mas assim, cara, eu não trocava, eu só tô negociando por conta desse trabalho agora, mas queima muito no meu coração de sair logo, porque eu não negocio muito essa questão de esse café da manhã, eu e minha esposa e minha filha é muito maravilhoso, eu não troco esse momento. Eu só tenho abrido mão por conta que é um objetivo, é um alvo que eu quero alcançar. E eu coloquei assim, cara, a gente desfrutou muito lá. Em Florianópolis, aprendi o que era tempo de qualidade, o que é honrar pai e mãe, o que é botar a esposa como prioridade na família, acima de pai e mãe, sua esposa, seu marido, e não levar, nunca levamos problemas nossos para familiares. E a gente aprendeu muita coisa, aprendi a valorizar muito a família, passamos por desbloqueio, não sei se vocês ainda fizeram ou vão fazer, porque a gente aprendeu muito. Eu até quero ter um momento de um mover para a gente fazer desbloqueios aqui dentro da gente, para a gente poder desbloquear em muitas áreas da nossa vida. Eu comecei a valorizar e ter uma percepção diferente. Aí quando eu tô chegando em São Paulo, eu tava lá na plataforma, fluindo, transbordando, servindo. Aconteceu uma coisa que não foi favorável, e na hora eu não tive em quem me apoiar, e eu tive que recuar. Mas não foi por condições financeiras, foi porque pessoas tentaram me prejudicar mesmo, prejudicar de verdade. Prejudicar por tá vendo que eu, tipo assim, eu sempre atraí isso de uma maneira ou outra, pessoas que acabaram de uma forma querendo me prejudicar. E tava se repetindo aquilo que sempre aconteceu na minha cidade. E eu me deixei ser consumido por isso, por não ter ninguém para me amparar na hora. E eu falei, cara, eu tenho que ir embora. E foi uma das coisas mais difíceis para mim, ter que estar no ápice de um crescimento e ter que recuar. Para mim foi um recuo na minha cabeça, mas hoje eu entendo que foi um propósito de Deus. E 2022 praticamente foi todo assim, meio que me ressignificando coisas. Do nada você tá numa cidade
crescendo, prosperando, rompendo, em ascensão. E no outro dia tu acorda e tu tá na casa do teu sogro, da tua sogra, e você vê assim, o que que eu tô fazendo na minha vida? O que que fez pra mim voltar? O que que fez que aconteceu? Eu fiquei desgostoso, e foi na época que eu comecei a me conectar, conheci o Marcelo e a Caliane, eles fizeram o método IP online, já era um PLD, e aí a gente se conectou num culto. Cara, quando eu senti a energia deles, eu senti aquela mesma energia que eu me conectei quando eu conectei com a galera lá no Pablo. Falei, mano, que energia é essa? Essa daqui eu só senti lá e vocês estão aqui. Falei, a nossa cabeça explodiu, começou a se conectar, e até hoje estamos aqui como amigos. E em breve a gente já vai estar aí, né, Marcelo? Calidiane, em breve a gente já vai estar falando aí de São Paulo. E aí a gente passou a significar, e por muito tempo o grupo ficou morto. Mas permaneciam lá 30, 15 pessoas ou 20, que permaneceram pela minha amizade, mas eu ficava naquela promessa. Nós precisamos voltar a ativar o grupo, mas o dono do grupo não estava ativado. Deixa eu te falar uma coisa, não. Nada vai fluir se você não se ativar. Não espere que as pessoas vão fazer aquilo que Deus falou que é para você fazer. Essa frase eu carrego para mim a vida toda. Não espere que os outros façam aquilo que Deus falou que é para você fazer. Não vai ter ninguém. Se você vai esperar, vai ficar esperando 10 anos, 20 anos, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque o que Deus colocou no seu coração é para você fazer, não é para ninguém fazer. É você que vai fazer. Quando eu decidi, mesmo sem condições, eu entrei no SPR e eu procrastinei logo no início, quando eu vi o piorando, eu falei, puxa, se eu soubesse, eu não tinha comprado SPR na escassez, ainda vibrando na escassez. Falei, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha entrado no SPR, tinha entrado no outro. E aí eu fiquei, não, sabe uma coisa? Eu tô sendo muito escasso. Eu vou dar tudo, vou fazer o all-in agora. É tudo ou nada. E aí, aquilo que eu falei da outra vez aqui na mentoria, a minha esposa, a gente tava pagando, aí eu falei, eu tô trabalhando, eu tô isso e aquilo, eu faço minha venda. A gente conseguiu pegar um auxílio, como ela não tá trabalhando, eu falei bem assim, vamos all-in. Vamos pegar o auxílio, vamos pagar tudo nesse piorando aí. E aí, o mais doido de tudo, vou pegar aqui para vocês entenderem o negócio. Eu tenho essa agenda aqui, e nessa agenda eu falei bem assim, ó, eu não tenho dinheiro do piorando, mas eu já sei como é que é a metodologia. São 52 semanas, são 52 livros, são 52 jejum. Aí eu fiz no papel, comecei a escrever, eu vou fazer meu piorando, não vou pagar o piorando, mas eu vou fazer sozinho. Eu mesmo vou determinar o meu jejum da semana, eu mesmo vou ler o meu livro do mês, da semana, eu vou fazer isso, eu comecei, escrevi tudinho. Eu falei, vou fazer de 2023 o meu piorando. Eu não tenho condição, comecei a contar minhas histórias, mas eu vou fazer, não vou dar desculpa não. Cara, eu vou fazendo. Eu não sei se você tem essa prática, né? Ou se não tem, tá tudo bem. E aí, todo ano tem aquele negócio de você ir na igreja, virar o ano de 2020, do 31 pro dia 1º, na igreja e tal, aquela cultura, você colocar as coisas na mão de Deus e entregar o ano. Eu tenho assim, eu gosto muito disso, mas também eu ainda quero passar em Dubai a virada do ano, alguma coisa assim. Lá na mesquita, lá com os árabes, não tô nem aí, eu quero lá, eu quero alguma coisa diferente agora, chega de do jeito que era, né? E aí eu entro na igreja nesse dia, e aí o meu bispo, ele chega comigo, ele falou, ó, chegou uma correspondência para mim aqui, e eu senti de te entregar um negócio. E eu tinha acabado de falar assim, ó, cara, esse é o meu pior ano, eu vou fazer o meu pior ano, pagando ou não, eu vou entrar num grupo lá, os caras geram gratuito, vão falar o que que é os códigos da semana, vão falar tudo, mas eu vou me conectar, vou fazer alguma coisa. Aí ele me entrega. Olha aqui para você. Vocês sabem qual é esse livro aqui? Sangue, suor, lágrimas e gorduras. Qual é o nome do autor aqui? Pablo Marçal. Ele me entrega sem saber de nada. Eu tô te entregando porque eu acho que você precisa ler esse livro. Eu tô me arrepiando todo aqui, gente. Não sei se dá pra ver aqui. Eu comecei a chorar, fui pro banheiro da igreja lá e eu falei, Deus, tu tá confirmando. Esse é o meu pior ano. E eu, cara, que doido, mano. Eu tava falando que ia fazer meu pior ano, o cara me dá o livro do pior ano, então realmente esse ano vai ser meu pior ano, e que doideira é essa? Aí começa. O meu nome não tava limpo, eu falei, até o dia 31 de dezembro.
eu vou organizar meu nome, eu vou limpar. Eu não quero entrar em 2023 com nome sujo. Eu vi um cara que falou para mim, um amigo meu prosperou, é dono de loja de concessionária hoje. Ele falou bem, você sabe, um dos fatores que me fez prosperar e romper foi a partir do momento que eu limpei meu nome. E quando eu limpei meu nome, as coisas começaram a fluir. E eu tenho visto isso hoje. Até o dia 31, era uma meta do ano 2023 para limpar meu nome. Até no dia 31 de dezembro eu já tinha limpado meu nome por completo. E aí, quando eu mandei pro Piorando lá, os caras aprovaram, mesmo que em análise. Não tem o boleto parcelado? Aprovaram no meu nome. E eu consegui o dinheiro no dia 9. Foi no dia 9 que eu peguei o dinheiro que eu tinha para pagar uma conta. Ou eu pagava essa conta, e eu tinha acabado de limpar o nome. Falei, mas eu vou atrasar? Aí eu usei o dinheiro que era para pagar a conta para dar entrada no Piorando. Eu tive ação, tive fé, mesmo sem poder. A semente que eu fiz, eu fiz um serviço que cobriu o dinheiro que eu tinha acabado e ganhei mais um pouquinho a mais, e eu consegui honrar o pagamento e ainda consegui entrar no Piorando. E comecei a fazer as tarefas, comecei a fazer os boot, comecei a fazer tudo isso, comecei a me conectar. Até que um dia numa live, eu falo brincando, vou lá, vou pegar o link aqui, vou ver se dá certo esse negócio de jogar link aqui no grupo. Aí eu lá na live joguei. Aí galera, quem quer se conectar aqui no grupo comigo, tem transbordo todo dia. Mentira, que eu nem tava fazendo transbordo lá todo dia. Todo dia tem transbordo. Eu joguei, eu acordei minha esposa que era aqui às 6 horas da manhã, né? Eu falei, amor, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Ela, o quê, menino? Eu acabei de arrumar um problema. O que foi? Ela nervosa. Falei, tem mais de 70 pessoas no grupo. Agora eu tô doido. Agora eu vou ter que acordar todo dia cedo pra transbordar na vida dessa galera. Eu não tenho mais pra onde fugir. Agora tem gente. Aí começou a entrar 80, 90. Aí eu, meu Deus, o que que eu falo? Eu tava igual você, Sabrina, quando você fez o grupo. Júnior, o que que eu falo? Peraí, por onde que eu começo? Eu não sei se você tem essa... Já sentiu isso, mano? Cria o teu grupo, joga o link, você vai ver. Aí vai começar a entrar gente, você não sabe nem por onde começar. O negócio é que você já fez. O importante é começar. Aí vocês estão aqui, são fruto disso. Eu lembrei quando sai o que que tem que fazer, né? Aí eu fiquei, caraca, e agora, gente? Agora eu comecei a criar. Pô, já tava tudo no meu coração, só que eu não tinha estruturado. E se eu fosse primeiro, não, vou estruturar para depois jogar o link? Não, joguei o link e joguei o problema para mim. Agora tu te vira, agora tu vai criar, agora tu vai ter que dar a oportunidade. Eu comecei a botar tudo que tá no meu coração. Pô, tem uma galera que precisa destravar para palestrar, vai estar lá comigo. Tem uma galera que sabe de profissão, que pode transbordar, que pode monetizar, tá lá comigo. E a gente começou a gerar valor, começou a gerar valor, começou a gerar valor, começou a gerar valor. A mentoria que eu dei agora, sexta-feira uma pessoa me mandou mensagem falando, aí eu vi o primeiro e mandou mensagem, poxa, eu tô com problema, tu pode me direcionar isso aqui? Aí entrou outro, tu sabe isso aqui? Eu falei, pô, eu tenho uma mentoria, tenho pronto, eu já dei uma aula e eu tô com o negócio de não querer dar mentoria. Eu falei, gente, é o seguinte, segunda-feira começa a mentoria, tá. Aí eu não tinha script nem nada mais escrito, eu já sabia como é que era lá, vai. Eu peguei no papel mesmo, no caderno e comecei a escrever. E fui dando as aulas para você e passando tudo aquilo que ia estar no meu coração. Tipo assim, foi sexta-feira que o pessoal me procurou, quando foi, eu falei, segunda. E vamos lá, sem botar desculpa. O problema é que você quer fazer tudo bonitinho, perfeitinho, tem que estar no ambiente. Cara, eu tô aqui dentro de um quarto, num sofá, não é um ambiente muito top que tava, não. Consegui o escritório lá da minha sogra, para conseguir fazer a mentoria nos 3 últimos dias. Mas se a gente for esperar, tá tudo pronto para começar, a gente nunca vai começar, mano. Se você ficar esperando as coisas acontecerem primeiro, você que tem que fazer acontecer. Eu aprendi uma coisa, quem cria um milagre sou eu. Quem gera um milagre sou eu. O movimento começa em mim. Foi eu que movimentei. O resultado quem traz é Deus, a colheita quem traz é Ele. Ele diz que um vem, semeia, o outro planta, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu joguei minha semente. Vocês estão regando comigo, eu não estou regando sozinho, vocês estão comigo. Mas quem vai dar o crescimento em todos nós é o Senhor. É o Senhor que vai fazer a gente prosperar, é o Senhor que vai nos abençoar, é o Senhor que vai abrir porta, é o Senhor que vai enviar clientes, é o Senhor, é através dessa conexão, é através desse ambiente, é através disso aqui que o Senhor vai transformar a nossa vida de uma maneira completa. Só que você vai passando a luta, você vai passando uma provinha, você vai passando uma dificuldade, você já quer abandonar Deus. Eu vou te dizer uma coisa,
todo sucesso está entrelado com um relacionamento íntimo com Deus. Satanistas, espíritas, seja o que for, os caras têm que ler a Bíblia para poder ensinar, para poder acessar o que muitos estão acessando hoje. Que o Pablo fala que as nações que governaram a Terra, elas controlaram isso porque foram acessar a Bíblia. Tudo que você vê, PNL, todos esses negócios, todos esses comportamentos, todos esses caras acessaram da Bíblia. Todo o conhecimento que você vê aí fora, que as pessoas explicam hoje, já estava escrito na Bíblia. Só que você está procurando lá fora, procura dentro da fonte. Quando você acessa a fonte, você vai entender que ter uma conexão direta com Deus, não tem ninguém que te segure. O que faz vocês estarem aqui comigo é pelo fato de eu me conectar com Ele. Se eu estivesse longe dele, vocês não iam sentir a mesma coisa. Vocês estão aqui comigo porque vocês estão nele. E quem está nele se conecta nos ramos. Nós somos os ramos, nós somos os que vão florescer nessa nação. Nós somos parte do verdadeiro avivamento, do último avivamento que vai ter na Terra. Então o que você está fazendo hoje? Uma das coisas que, cara, de verdade impacta o meu coração é quando eu fui em Fortaleza e ver a história da minha avó. A minha avó, ela faleceu ano passado. Mas eu penso numa mulher que amava falar de Deus. Pensa numa pessoa que ama Jesus. Pensa numa pessoa que, se a pessoa você sentasse do lado dela, ela estava levando o reino para a pessoa. Ela vivia o reino. Mesmo quando ela quebrou o fêmur, mesmo quando ela ficou internada no meio do carro no 28 de agosto, que é o hospital daqui de Manaus. E quando ela estava internada lá no meio da pandemia, ela não morreu, passou a pandemia todinha. E ela não morreu, ela veio morrer em 2022 agora. Ela se internou em 2020, início de 2020, passou a pandemia, um monte de gente mais nova morreu e ela continuou lá. E ela sorrindo, alegre, falando de Deus. E sabe de uma coisa que mexeu comigo quando eu fui lá? É que, como ela é bem antiga, bem do tempo mais antigo, nordestino um pouco mais bruto, o meu avô, eu não cheguei a conhecer ele, quando ele bebia, e desde o dia que ela decidiu aceitar Jesus, viver com ele, que ela era católica, ela aceitou Jesus e começou a mudar o comportamento, ele mudou o comportamento dele com ela. É ao ponto dele agredir ela. E um certo dia estavam todos lá, eram bem humildes a família deles. E os filhos estavam todos sentados no chão, alguns na rede. E aí aconteceu uma coisa que ele entrou bêbado, ele falou bem assim, eu quero ver aqui. Quem é que serve esse tal de Jesus aí? Porque quem falar que serve vai apanhar. E ele com um pau na mão, um pedaço de pau. E ele ia de um por um, os filhos tudo criança, né? Nenhum dizia nem que A, nem que B, nem diziam nada. E ele iam passando de um por um. E aí, tu serve esse tal de Jesus? E algum dos filhos não falavam nada com medo de apanhar. Aí quando ele foi de um por um, quando chegou na minha avó, ele falou, e tu, mulher? Tu serve esse Deus, esse tal de Jesus? Ela falou, eu sirvo. Ele quebra um cabo de vassoura no ombro dela. E aí ela dizia assim, ó, agora é que eu sirvo esse Jesus. E ele continuava espancando e ela não deixou de servir a ele. Eu tô me emocionando aqui, sabe por quê? Porque a gente passa coisas menores e a gente abre mão dele. Às vezes a gente passa uma lutinha, a gente já tá reclamando, murmurando, já tá praguejando. E a maior referência que eu tive foi ela, porque eu falei, uma mulher forte. Não da força abraçal, mas uma mulher forte. Tinha um espírito inabalável. Uma mulher que servia ao Senhor de verdade. Que podia quebrar tudo nela. E ela dizia, eu tô aqui firme. Eu quero que esse vigor entre em vocês, sabia? Pode despencar tudo. Pode qualquer coisa acontecer, pode estar tudo dando errado. E você vai dizer assim, é agora que eu continuo servindo, é aí que a sua fé é forjada. É aí que a sua fé é fortalecida. A gente não tá apanhando, a gente não tá sendo agredido, a gente vive num país onde a gente pode falar daquilo que a gente quiser, que a gente não é perseguido. E ela pegava surra do marido e não abria mão, e a gente, coisas tão pequenas, a gente acaba abrindo mão. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, fortalecendo a sua fé. Eu amo falar do reino. Eu amo levar esse Jesus, porque ele transformou minha vida. Ele me fez ter uma percepção de vida diferente. Se você perceber, eu tinha aberto a Bíblia aqui, porque eu ia contar uma coisa totalmente diferente, mas o Senhor me levou para isso.
porque eu sei que tem pessoas aqui que precisavam ouvir isso. Uma coisa é eu querer falar o que eu quero, mas outra coisa é entregar aquilo que o Senhor me mandou falar. Eu digo assim, eu sou só um mensageiro. O mensageiro, ele não fala o que ele quer falar, o mensageiro, ele entrega o recado daquele que o enviou. E eu vim enviado por ele. Eu criei esse grupo porque foi ele que colocou no meu coração. Esse movimento não é meu, esse movimento é dele, é do reino. Você está dentro desse reino. Então, se você está dentro desse reino, você também está conectado nele. Você também tem que abrir sua boca. Você também tem que abrir áudio. Transborda de manhã, faz vídeo, faz live, faz o que tiver, mas leva o reino. Ele vai te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida, ele vai te prosperar. É óbvio isso, porque quem trabalha, Deus abençoa, porque se você semeia o bem, você vai colher o bem. Se você está trabalhando, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Só que hoje vocês só estão conhecendo o Júnior porque o Júnior tomou uma decisão de abrir a boca. Porque se eu continuasse lá escondido, ninguém nunca ia saber. Vocês nunca iam saber quem sou eu. É por isso que ontem, quando eu estava falando no treinamento, na mentoria, sobre o acesso, às vezes a gente tem esse lado escasso na nossa vida de pagar para entrar num grupo, pagar para participar de um evento, mas você paga hoje um acesso que talvez muda a sua realidade. Para mim, foi o maior investimento que eu fiz na minha vida, foi entrar no Piorando. Eu era só daqueles que seguiam o Pablo de longe com a escassez de pagar R$ 3.000 num curso. Mas hoje eu tenho visto o fruto do que é uma semente lançada na vida desse homem. A gente fala bem assim, a gente está enriquecendo o Pablo. Mas eu estou investindo em solo fértil. Quando você que fez uma semente, comprou um boné meu, talvez nem use, ou então até comprou a semente do terno lá para ser sorteada amanhã, e você nem vai usar, mas é uma semente que você está jogando em solo fértil. Se você entende de semeadura, você vai entender que o resultado não depende de você, depende do Senhor. O seu papel é só semear. A palavra de Deus diz assim, ó, Deus dá semente ao que semeia. Se você está sem sementes, é porque você ou está comendo ou você não está semeando. Se você guardar essa mensagem, isso que está transbordando no meu coração, isso que está queimando aqui dentro de mim, Deus dá semente ao que semeia. Você tem semeado o quê? Eu poderia ter feito esses 4 dias, ter feito aqui conexão com pessoas aqui do grupo e falar, me lança aqui, eu vou pegar 200, R$ 300 em tráfego e bora fazer um anúncio pago para fazer monetizar esse curso, essa mentoria. Eu não cobrei R$ 1, porque eu entendi uma coisa, eu estou semeando. Eu não tenho que ter pressa para colher. Eu primeiro não colho, eu primeiro planto. É a ordem. Primeiro você planta, para depois você colher. O problema é que a gente quer colher o que não plantou. A gente quer começar o digital agora e já quer ter resultado de 6 dígitos, 7 dígitos. Nós não vivemos um mundo acelerado, nós vamos viver o exponencial. Mas para viver o exponencial, você primeiro tem que plantar uma semente, aí vai colher 2, aí das 2 você vai plantar as 2, vai virar 4, das 4 vai virar 8, das 8 vira 16, das 16 vira 32 e assim vai exponencializando a multiplicação. Que isso sirva para vocês aqui que estão comigo. Nós somos um grupo. E um grupo, ele caminha em prol de um propósito. E nós estamos nesse propósito. Nós estamos nesse mover. E pessoas, ó, o grupo no WhatsApp, ele é limitado. Esse grupo. Quando bater o limite, só vai entrar quem pagar, gente. Só vai entrar quem pagar. Júnior, tu tá falando isso, né, querendo monetizar, tu fica rindo, não. Sabe por quê? Porque tá aberto para todo mundo. A gente tá fazendo live, vocês estão transbordando, tá todo mundo lá junto. Mas quando bater não sei se é 250, não tenho ideia, 250 ou é 300 num grupo no WhatsApp, quem quiser entrar, só se tiver um que sair. Se um sair, aí abrir uma vaga, a pessoa vai pagar para entrar. Porque agora nós estamos num portal de semeadura, nós estamos transbordando gratuitamente, e assim você também. Hoje você está gerando valor para daqui a alguns anos, ou daqui a um ano, daqui para o final do ano, você colher seus frutos. E a pergunta é, o que você tem semeado desde janeiro para cá? O que você está plantando? O que você está jogando na internet? O que você está desenterrando?
Você está desenterrando talentos? Você está ajudando pessoas? Você está transformando a vida de alguém? Você está gerando valor? Você está entrando no privado e falando assim, cara, qual é o teu problema? Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso, vamos ajudar. Eu falei aqui, ó, ia ser 5 dias a mentoria é 5 dias. E eu fiz o 5º dia, não hoje, porque hoje tinha o transbordo, e eu botei para amanhã. E amanhã vai ter 3 pessoas aqui, ou 4, na verdade, que uma se voluntariou a mais, que vai transbordar. Eu falei pro Carlos, o Carlos que chegou comigo, tá aqui na live comigo. O Carlos entrou comigo quando eu anunciei, eu joguei lá no grupo que até mentoria, ele falou bem assim, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Tá precisando de alguém para falar sobre alguma área específica? Eu falei, o que você trabalha? Ele falou, eu manjo disso e disso. Eu falei, tu consegue falar de tráfego para mim? Aí ele falou, eu tô aqui para servir. Eu não tinha colocado a aula bônus, aí ele falou, eu vou transbordar. Aí eu separei. Aí o Marcelo e a Caleidiane entraram no movimento, eu falei, mano, faz assim, tem como você falar disso, de brand? Aí a Caleidiane vai falar sobre social media, sobre servir, amanhã à tarde. 3 horas é o horário de São Paulo, 2 horas aqui em Manaus. Aí vai começar pelo Carlos, aí vai para o Marcelo, é 1 hora para cada. 1 hora do Carlos, aí 1 hora pro Marcelo, que vai transbordar, vai falar sobre branding, e a Calidiane vai falar sobre estratégia de social media, para quem quer entrar nessas áreas. Eles são muito inteligentes e fazem com muita excelência. Eu já trabalhei de perto com a Marcela Calidiane. O Marcelo, ele tem esse ritmo mais caladinho, mas se você sentar com ele mesmo presencialmente, passa 3 horas ouvindo que o cara dá aula. O cara é muito fera. E eu não tô aqui para encher sardinha, não. É porque realmente o cara domina o que ele fala. Ele é muito técnico. Ele usa muito termos técnicos. Ele clarifica de uma maneira técnica que ele consegue simplificar o que é complexo. O que às vezes é complexo numa linguagem, ele consegue te direcionar de uma maneira mais simples e objetiva e não perde a, como é que eu falo, não sai da classe, continua mantendo aquela parte técnica em dia. Mas a pergunta é, o que você tem transbordado? O Léo toda hora manda mensagem para mim, a gente conversa às vezes tarde todinha. Às vezes ele puxa minha orelha, eu acho que é melhor parar isso e aquilo. Eu tenho um coração humilde, não é porque eu sou o dono, o líder do grupo, não. Cansei de ele passar um dia todinho, ele falou, mano, não quero ser chato, mas eu acho que é melhor não fazer assim. Aí eu vou lá e eu falo, realmente, vou lá, vou ajustar isso aqui, pá. É ter coração ensinável, é ser humilde, é você entender que, pô, eu queria poder estar monetizando tanto dinheiro, mas agora é hora de servir. E todo mundo tá começando junto, gente. A gente tá no pior ano, tá todo mundo junto. Eu não sou melhor que ninguém aqui, não. Eu não sou melhor que ninguém, nem nada. Eu sou aqui igual vocês aqui, nós estamos no mesmo negócio. Só que eu tô fazendo aquilo que é o meu coração tá queimando. Tem gente aqui, ó, que já chegou comigo e que falou bem assim, Júnior, vamos fazer isso e aquilo. E eu me lembrei, a live do John Rick foi o que me destravou. Quem estava na quarta-feira de manhã, na live do John Rick, na primeiro dia do mês de março, acho que foi Deus que colocou mesmo, porque foi o que girou uma chave. Ele falou bem assim, não foi do John Rick, não, foi o do Janley. Que o Janley disse bem assim, que quando ele se conectou, ou foi o Janley, quem tava na live dos dois vai me lembrar, quem foi um dos dois. Se foi o Janley ou se foi o John Rick. Que ele falou bem assim, que ele... foi o Janley, porque ele falou bem assim, o que não tinha de emprego, que tinha acabado de pedir conta do emprego, apareceu 200 empregos, foi 50 empregos para ele ser contratado, né? Para fazer ele voltar para a vida de escravidão dele. E aqui, quando eu entrei nesse mover, quando eu entro nessa disposição, e vocês me conhecem pela energia e tudo, é natural você querer me chamar para fazer parte da sua equipe, do seu trabalho, da sua conexão. Porque você sente essa energia, né? Você quer puxar. Só que eu não posso parar naquilo que o Senhor me chamou, gente. E não é sobre não gostar do que você faz, não é sobre não é sobre não querer me conectar com você ou desprezar você, mas é porque eu passei muito ano sendo escravo de uma coisa porque eu queria servir, achando que eu estava fazendo o meu propósito. E agora que eu estou desencadeando tudo, eu só quero deixar fluir. Então, se em algum momento eu não me conectar com uma coisa que você quer me chamar,
que você quer me direcionar, porque não foi só uma pessoa, mas tem várias. E, de verdade, eu quero que isso seja para você. Só faça aquilo que tem a ver com o seu propósito. Se o seu coração fechar, não vá. Eu aprendi uma das coisas aqui sobre foco, é sobre aprender a dizer não. Eu nunca consegui dizer não, às vezes, para a pessoa. Eu sempre fui um cara muito. Às vezes, eu vou te falar até uma coisa que aconteceu recente na loja. Eu fui comprar um celular agora recente. Tava com um celular meio ruim. Tava com um celular meio ruim. E aí eu fui na loja, a mulher foi me vender e ela querendo me vender o seguro do celular e ela me botando medo. E se eu fosse roubado, se não sei o quê, se quer ser o seguro de roubo, não sei o quê, seguro de perda, seguro não sei o quê, se quebrar, não sei o quê. Ela tava gerando tanto medo em mim que eu já tava quase para querer comprar o plano, mesmo não querendo. Por ela ficar ali no meu, fiquei pensando, eu já pensou, eu sou maldito de eu sair daqui da loja, o cara me roubar e lascou. Fiquei pensando desse jeito. De alguma coisa dar errado. E aí eu falei bem assim, sabe o que que é foco? Foco é aprender a dizer não. Eu falei, cara, eu sou governante ou não? Ou não? Eu sou um general do reino ou não? Se eu falei que não, é não. Eu senti que não, não quero, não quero. E pronto, fui lá até o final. Insistiu. Não, 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 não. Foi o melhor treinamento que eu fiz. Aprender a dizer não. Vai ter hora que você vai ter que dizer não para pessoas que você ama. Vai ter hora que você vai ter que decepcionar muitas pessoas. Porque a única pessoa que você não pode decepcionar é o Senhor. Porque pessoas vão tentar te prender para você não viver o seu propósito. Lugares, ambientes. Deixa eu te falar uma coisa. Para de criar apego. Para de ser apegado em coisas. Se apegue no Senhor. À minha empresa. Ao meu isso. Ao meu aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que Deus vai te ordenar. Mas se você sentiu no coração, vai lá e faz. Desapega. Desapega. Porque o Senhor tem coisas maiores. Olha aí, eu pensando num negocinho pequeno. Ai, na empresa que era a minha vida, fazer Rinodê. Cara, eu sempre sonhei em fazer uma viagem de cruzeiro. Cara, a gente vai prosperar juntos, se a gente quiser marcar, a gente vai viajar, vai para Dubai, a gente vai, cara, a liberdade é isso. A gente vai para Dubai, vai para Roma, a gente vai conhecer o Coliseu, vai fazer a viagem que quiser, sem depender de ninguém, porque quando você vive o seu propósito, você não depende de terceiros. Você sabe quem te prometeu. Você sabe quem te lançou a promessa. Você sabe quem foi que falou. Eu te digo uma coisa: o que Deus fala pode passar céus e terra, mas ele não vai cair por terra. Ele cumpre. Eu estou falando aqui para um batalhão de general. Nós somos 20 pessoas aqui no grupo. Estamos aqui agora. Tem alguém que está aqui no grupo, nessa live agora, e que não estava no nosso grupo e está a primeira vez aqui agora? Tem alguém? É a primeira vez? Pode abrir o áudio. Era a sua Boa primeira vez? noite. Boa Sim, é a noite. primeira vez. Você veio por onde? Deu indicação de quem? Não foi indicação, foi um grupo que eu entrei, um grupo gratuito, e lá tinha acho que era um anúncio seu do Instagram. Eu entrei no Instagram e depois encontrei o grupo. Que benção. E olha o que Deus faz. Você estava ali, mas não é nada por acaso. Você está aqui nesse momento porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque Ele tem coisas para destravar e que talvez você achava que ia ser daqui a muito tempo e talvez seja ainda esses dias que Deus vai fazer. Porque às vezes a gente acha que o tempo de Deus é algo muito distante, mas talvez o tempo de Deus é para já. O Deus que responde daqui a 10 anos, ele também responde daqui a 10 segundos. O que é 10 segundos para Deus? Não é nada. Eu tenho isso no meu coração. Eu quero que vocês tenham o desejo, a tara de toda sexta estar aqui. Eu vou te falar umas coisas. A gente está fazendo umas conexões malucas aí. Maluca mesmo pro nosso grupo. E se você tem alguém que você conhece aí que quer indicar, ó, a gente vai estar na quarta-feira que vem. Vai ter o Gustavo, que é indicação da Janete. É um cara que está lançando um livro que fala muito bem sobre finanças.
quarta-feira de manhã transbordo. Imagina, você acordar de manhã e aprender com um cara do reino que vai te transbordar em algo nas finanças. Na sexta-feira à noite vai estar o amigo da Thalita, né? Que é também um cara, me esqueci o nome dele. É um cara que é o Começa pelo Porquê, tava fazendo mais live. Como é o nome? Monteiro, foi aquele cara que cortou o tênis lá na caminhada do Paulo, no final do ano. Sim. Ele vai estar lá com a gente na nossa live aqui, sexta-feira que vem. Na quarta-feira vai estar a Keila Cordeiro. Acabei de fechar com ela hoje. Que também está nesse movimento. É uma pastora, para quem conhece ela também está no movimento, tem acesso lá ao Pablo. É do mesmo naipe do John Rick. Dessa galera aí que tem mais acesso ao Pablo lá. Lembra do que o Pablo falou? Que a gente precisa cercar as pessoas que estão ao redor dele para poder chegar a ter acesso nele. E aí a gente vai fazer tanto barulho, não o Júnior, porque o Júnior sozinho não chega até Pablo. Mas aí, o grupo, todos nós vamos ter esse acesso. Quando ele vê o movimento, ele vai ouvir, que eles vão querer saber quem são esses caras que estão lá. O Janley já mencionou, não foi o Júnior na live dele, não. O Janley, ele mencionou o Matheus e a Maria Eduarda, que são os que têm a dificuldade ocular. Então, a sua história, através de uma live que você abre a boca, num mover de um network a qualquer momento, a sua vida está um passo, está uma live de um transbordo surreal. Às vezes você está na sua casa assistindo qualquer outra coisa, conecta melhor aqui. Porque uma live dessa pode mudar a sua vida, pode fazer uma parceria de milhões. Talvez aqui você tenha uma função que um empresário aqui dentro está precisando. E aí você faz um contato aqui, você vira a chave, vira o game. Então, entenda, valorize sobre network. Network é a chave do sucesso. Mais vale network do que dinheiro. Você sabia disso? Que network ele é mais poderoso do que dinheiro, porque o acesso que eu tenho com vocês, eu posso ir para São Paulo hoje com menos custos que eu teria se eu fosse sozinho. Porque se eu fosse sozinho, eu ia ter muito mais dificuldade, mas hoje eu estou conectado com pessoas que eu sei que vão poder me auxiliar em algum momento difícil. Se eu tiver de dúvida, de orientação, já vou ter alguém para me ajudar. Então não fique sozinho, não caminhe sozinho. E uma coisa, não seja egoísta. A live, nós estamos aqui hoje com 20. Se cada um aqui se comprometer na próxima live, no próximo encontro, trazer só um convidado, convida só uma pessoa, nós já vamos ser 40. Se cada um aqui se comprometer, convidar uma pessoa, chama lá para o grupo, você sente. Tem aquela pessoa que não gosta muito, é negativa, aquela coisa toda, não gosta, mas se você vê que aquela pessoa está no mover contigo, aquela pessoa que caminha, que sabe que, cara, ela precisa ouvir isso, ela precisa transbordar, você vai trazer para cá. Não paga, cara, é gratuito. Tudo aqui é gratuito, o transbordo, a mentoria foi gratuita. Eu estou gerando recursos de objetos para que a gente possa, de uma forma, eu possa te retribuir. E eu tenho umas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Eu ainda tá queimando umas coisas no meu coração. Eu quero separar ainda 12 horas de adoração aqui numa live. Eu não sei se vocês vão querer fazer uma virada de dia. Não sei se vocês vão garantir. Eu vi o Janley, eu falei, eu já tava com desejo, mas eu vi o Janley fazer uma que eles entraram 10 horas da noite, ou foi 9 horas, e viraram até 5h30 da manhã lá. Não sei se foi 10 horas de live. 10 horas e meia de live. Live no transbordo. Se você não tiver um compromisso no outro dia e quiser conectar, a gente vai fazer. Eu vou botar aí numa data, eu vou passar lá no grupo. Quem quiser participar desse mover, da gente, não só o Júnior falar, mas muita gente aqui transbordar e a gente poder fazer isso. Eu quero fazer um dia das 12 profissões digitais, eu vou escolher daqui do nosso grupo 12 áreas e cada um vai falar um pouco sobre uma área transbordando. Transborda, gente. Você quer vender primeiro? Transborda. Eu sei que você está precisando de recursos, mas transborda. Aí você ensina uma pessoa e você vai falar, se você quer o meu serviço ou você quer aprender comigo. Eu tenho uma mentoria, dá só o gosto, vai lá, dá o transbordo, vai gratuito. Sabe o que eu fiz hoje? Eu fiquei pensando, o cara falou para mim lá no trabalho, assim, cara, tu tem uma mentalidade incrível. Por que tu não dá um treinamento aqui na empresa? Eu falei, porque ninguém me chama. Aí eu respondi isso, né? Aí depois eu lá na academia, eu falei, olha que desculpa essa de ninguém me chama. Ninguém vai me chamar mesmo, ninguém sabe o que eu faço. Eu não falo.
Eu não abro a boca, como é que alguém vai me adivinhar? Ah, e o Senhor me revelou que tu trabalha com isso, eu vou te chamar a trabalhar comigo. Não, eu tenho que abrir minha boca. Aí eu mandei mensagem para minha coordenadora. Aí eu falei para ela assim, dona Meire, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vejo que não tem treinamento de venda, a senhora. Eu queria poder dar um treinamento para a galera aí, que eu vejo que tem muita dificuldade de venda. Aí ela falou bem assim, você já tem aí preparado? Aí eu falei, não, vou preparar ela, então passa para mim amanhã, que na próxima quinta tu já dá a palestra aqui. Aí eu calado, eu entendi uma coisa, quem cria as oportunidades sou eu, você cria as oportunidades. Você manda uma mensagem para uma pessoa e você cria a oportunidade, você tem acesso ao Léo. O Léo é empresário, o cara tem o que mais um empresário tem, ele não dá conta de fazer tudo. Sirva, gere valor. Você viu que o Jean Lei falou na live passada, os empresários, cara lá poderoso lá em Alphaville, eles vão testar você, gera valor para a pessoa. Chega com uma pessoa aqui, eu já estou dando um ouro aqui. Chega no Léo, chega nas pessoas, chega no Rafa, fala assim, o que eu posso servir você? O que você está precisando? Qual é a área que você está precisando? Chega com as pessoas, a Thalita tem a escola dela, tem as coisas que ela está fazendo, chega e gera, falou, o que eu posso servir você? Sabe um código que lá na plataforma eles só trabalham desse jeito. Você tem que saber fazer as perguntas. Aí você é bom em uma área, lá para você ter esse tratamento, você ser observado, você fala assim, vou dar um exemplo aqui para mim, ó, eu sei organizar um Instagram do zero. Com essa minha ferramenta, o que eu posso agregar na tua empresa? O que eu posso melhorar? Você aceitaria eu poder te ajudar a melhorar o seu perfil? Qualquer pessoa, se você chegar e falar bem assim, com o que você sabe, se eu chegar pro Léo e falar, Léo, deixa eu melhorar o teu perfil, gerar valor pro Léo, a lei da reciprocidade, gente. Eu vou lá e organizo natural, transbordo na vida da pessoa, e aí a pessoa, ela fica ali naquele jeito de querer retribuir, não tem que não retribua. Não tem que não queira retribuir, é você gerar o valor. O que mais você vai ver em grupo, você pode entrar em 10 grupos de transbordo, mas você vai ver lá a galera, aquela galera robô, só joga o seu evento, só joga a sua live, mas não se conecta num momento desse. É aqui que ele tinha que estar conectado, que é aqui que a gente se conhece. Aí eu vou lá e falo assim, pô, gostei, ó. O Rafa é o quê? Ah, tá, peguei. Pô, vou lá me conectar, gostei ali do Elias, gostei da Sabrina, gostei do outro. E a gente vai servindo. A gente vai gerando valor, a gente vai transbordando, gente. Eu não sei se vocês já estão sentindo que eu paro aqui, mas vocês podem levantar a mão aí pra gente não se prolongar, mas é porque eu estou deixando aqui fluir aquilo que o Senhor está me direcionando para entregar para vocês, mas prometo não me prolongar muito. Mas eu digo uma coisa para vocês. Ô, Eu Júnior, estava falando... Pode falar. algumas pessoas que estavam aqui não estavam no dia que eu contei um pedacinho da minha história, mas durante 8 anos eu servia uma pessoa, né? Eu era funcionário, eu servia a ele. Teve um momento em que ele pensou em se desfazer da empresa, ele me contando, né, que conversou com o filho e disse para o filho dele assim, olha, só tem uma pessoa que dá jeito lá naquela empresa. O Léo foi a pessoa que durante 8 anos sempre trabalhou lá como se fosse o dono. Então, ele é a única pessoa. Então, assim, eu hoje sou proprietário da gráfica porque durante 8 anos eu servi esse homem, esse empresário. E quando ele quis se desfazer da empresa, ele procurou alguém que tinha uma visão de dono, né? Então, assim, durante 8 anos eu semeei na vida dele, porque a gente gerou valor, gerou lucros. Então, assim, conduzi a empresa como se fosse minha, porque na ausência dele, eu era ele lá dentro. Então, às vezes, as pessoas não entendem isso, né? Você pode até ser criticado por se esforçar um pouquinho além do que lhe pagam, você pode, igual você indicou aí, as pessoas, cada um tem sua habilidade, você pode servir, oferecer. Às vezes, você oferece um serviço para alguém que não tem condição de lhe pagar, mas ele pode te indicar para um mega empresário e você dá um salto na sua vida. Então, essa onda de você servir a pessoa, mesmo que de forma gratuita, eu vi hoje um palestrante dizendo que você planta no universo, e o universo se incumbe de trazer de volta tudo aquilo que você plantou, multiplicado por X vezes. Me deu até uma ideia de uma palestra.
como ser interessante sem ser interesseiro, né? O Pablo usa o termo diferente, né? Ele fala assim, antes de ser interesseiro, seja interessante, né? E acabou de vir essa frase para mim. Como ser interessante sem ser interesseiro. Porque se a pessoa sente o cheiro que ele só é interesseiro no meu dinheiro, ele só tá querendo uma oportunidade, o cara capa o gato. Ele sai fora. A gente sente isso aí é porque ele tá querendo alguma coisa. Sabe aquele negócio que a mãe olha pro filho e fala assim, o que que tu quer, menino? Tá me cheirando, tá me beijando, tá muito próximo de mim. A mãe já sente logo, isso aí que é alguma coisa. Que a gente não passa isso para as pessoas. Que a gente passe o valor de verdade. Que as pessoas se sintam amadas e elas se sintam à vontade de retribuir o bem. Que o bem, ele vai retornar, às vezes não pela mesma pessoa que você semeou, mas ela volta de alguma forma, mas ela volta. O problema é que a gente quer fazer o bem já pensando na troca. E aí aquela pessoa não te retribui o que você esperava, você se frustra. Só que você tem que entender, tudo que você semeia aqui na terra, tudo você colhe. E você pode não colher naquele lugar, com aquela pessoa, mas em algum momento da vida vai voltar para você. O bem vai voltar. Tanto o bem quanto o mal. Então, gente, continuando aqui, uma das coisas que tem queimado no meu coração, que tem ardido, é que a gente gera esse mover. Eu quero ver pessoas aqui do grupo abrindo a live. Eu falei, Léo, abre a live, eu já estou a semana toda fazendo a mentoria. Eu falei, Léo, quero que você inicie a live, transferindo as responsabilidades para a gente aqui do grupo. Não é sobre o Júnior. O Júnior foi o que tomou a atitude de iniciar esse movimento, mas você vai ter o seu movimento e que vai dar continuidade naquilo que o Senhor coloca e arde no seu coração. Só para de se esconder. Só para de ficar dando desculpa. Sabe o que a desculpa é? A desculpa é aquela historinha que você conta para você se acalmar de não se cobrar. Você fica contando historinha para acalmar o teu coração e você nunca executa aquilo que Deus fala que é para você fazer. Você fica deixando para amanhã, você fica deixando para depois. Você fica, cara, depois eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu corro, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. E você nunca executa aquilo que de fato queima no seu coração. Chegou a hora. Eu tenho conversado com o Alex. O Alex está cheio de coisas também para transbordar na minha vida, tem sido uma bênção. O Alex tem sido assim, cara, de verdade. Às vezes de onde a gente menos espera, de onde mais sai resultado. Às vezes de onde a gente menos espera, às vezes a gente nem sabe quem é. Às vezes pessoa, cara, vocês aí, de outros estados, a gente conectado, se ajudando. E às vezes, cara, de longe, quando Deus fala, você tem que entender uma coisa. Se as pessoas de perto virarem as costas para você, Deus vai enviar pessoas de outros lugares para te ajudar. Essa é uma palavra que eu estou liberando profética sobre a sua vida. Se as pessoas que estão perto de você não te valorizam, Deus vai enviar pessoas de fora que vão valorizar, que vão te amar, que vão fazer você transbordar de verdade e você vai crescer. E de verdade, gente, tudo que eu fiz ali foi com o coração. Tudo que eu transbordei ali foi com o coração. Foi sem nenhum pingo de sentimento voltado ao financeiro. Porque eu entendi que primeiro eu planto e depois eu colho. Primeiro eu entrego o que eu tenho para o Senhor e a colheita vem dele. Eu não estou esperando colheita daqui do grupo, eu não estou dependendo de ninguém aqui. Eu dependo do Senhor. E se você botar a sua fé nele, se você acreditar que o Senhor ele pode resolver coisas que ninguém pode resolver, tem áreas da nossa vida que só Deus pode entrar lá e resolver. Não tem médico, não tem doutor, não tem psicólogo, não tem ninguém, não tem nem o Rafa, que é advogado, não tem como vai resolver, porque tem coisas que só Deus vai fazer. Tem coisas que tá travada na nossa vida que a gente não entende por quê, mas é porque é um propósito maior. Eu vou ler um texto aqui para vocês, só o versículo que diz assim, ó, João capítulo 4. O Evangelho de João diz assim, ó: E era-lhe necessário passar por Samaria. Vocês conhecem a história da mulher samaritana? A mulher samaritana, os samaritanos não falavam com os judeus porque os samaritanos eram uma espécie de tipo de judeu mesclado com outras nações.
Eles tiveram relacionamento com outras mulheres de outras culturas, de outros povos. E aí nasceram os samaritanos. Não eram judeus legítimos. É tipo um brasileiro casar com uma argentina. Entendeu? Uma nação diferente. Então o judeu ele é muito patriota, ele não achava que essa questão de misturar com outro povo. Então por isso que havia meio que essa inimizade entre os judeus e os samaritanos. E aí, do nada, Jesus tinha um percurso de sair de um lugar para o outro, e não era a rota dele passar por Samaria, mas a atitude de uma mulher fez com que Jesus mudasse a rota. A atitude. Ela sai meio-dia para buscar água, e só sai meio-dia para buscar água quem tem muita sede. Só tem pessoas aqui essa hora da noite porque você tem muita sede. Ninguém vai se conectar numa live, você tem YouTube, você tem Spotify, você pode ouvir o Pablo Marçal, você pode pegar os vídeos dele lá, mas só sai essa hora quem tem muita sede, quem quer transformação de vida. Aquela mulher, ela teve que passar por um dos vales mais difíceis, porque imagina, se ela tiver, pare comigo para pensar, se aquela mulher tivesse água dentro de casa, ela não ia sair aquele horário para buscar água. A primeiro fator, faltou dentro de casa. Segunda coisa, não tinha na cidade, porque ela foi buscar uma fonte que estava no deserto. Então, para pensar comigo. Uma mulher que sai ao meio-dia, se tivesse na cidade, ela ia para o deserto pegar água? Não ia. Então, entenda uma coisa, que é um recado de Deus para você nessa noite. É necessário faltar muitas das vezes coisas dentro da nossa casa para que a gente tome a iniciativa de se mover. Às vezes Deus vai permitir faltar muita coisa aí dentro para que se não faltar, você não se move. A gente só se move mediante as dificuldades. Então é isso, essa dificuldade que você está passando hoje aí tem um propósito. E o propósito é fazer você se mover. Porque parado Deus não vai deixar você ir. Mas a decisão de se mover não está em Deus. A decisão é sua. Deus permitiu faltar água lá. E eu não sei o que tem faltado na sua vida. Mas essa falta de água é porque Ele quer suprir uma necessidade que só cabe a Ele. Não é outra pessoa, é só Ele que pode suprir. Só Ele pode cobrir e te abençoar. Aquela mulher sai meio-dia, um horário que não era. Sabe qual era o horário de buscar água? 6 horas da manhã que os animais bebem água friazinha, geladinha. E ela está saindo num horário que não era o horário normal, mas ela está indo para buscar água. Aí ela tem um encontro com quem? Com Cristo. Esse encontro mudou a vida dela. O que ela iria passando um problema sanou toda a vida dela. Talvez você veio aqui por causa do network. Talvez você veio aqui por causa do transbordo, por causa da plataforma, por causa do piorando. Não sei qual foi a sua necessidade, mas tudo tem um propósito, porque Deus quer transformar a sua vida. Vocês só estão aqui comigo conectados porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor tem coisas para destravar na nossa vida. E esse é o ano de cada um que está aqui romper em todas as áreas da sua vida. É o nosso pior ano. É o nosso momento, o nosso time chegou. Não é amanhã, o nosso momento é o agora. O nosso momento chegou e é hoje. Hoje é o nosso momento. E sabe o que Deus falou? Aí entra o versículo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Não era a rota, mas foi necessário. Só por conta de uma atitude de uma mulher. Sair do lugar que estava. A ausência de água gerou nela sede. E a sede fez ela se mover. Talvez Deus está permitindo faltar algo na sua vida para poder gerar sede de novo. E você está aqui porque você está com sede. Você só está aqui até essa hora, você já poderia ter desligado, sair da live, dando alguma desculpa, eu tenho que resolver algum problema, e você está aqui até agora porque você está com sede. E você sabe que aqui tem uma fonte que não é do Júnior, uma fonte que é do trono. Essa fonte jorra água viva. Essa fonte, ela resolve problemas, essa fonte elimina a depressão, essa fonte, ela tira problemas financeiros, tira a depressão, tira a ansiedade, tira tudo. Não é o Júnior, é a fonte. Aqui tem água. Aqui você vai ser alimentado, não por mim, mas por pessoas que estão aqui. E eu não sei o que foi que está faltando na sua vida, mas Deus está permitindo esse problema afetar você, sabe para quê? Para você se mover.
Deus está permitindo esse problema para você se mover, porque se não tivesse acontecendo, você estava parado, acomodado lá, tá tudo bem, tá com o dinheiro caindo na conta, tá tudo certo, tô com o salário bem, tô bem remunerado, e aí Deus permite mexer com toda a tua estrutura, porque senão você não estaria hoje aqui. Você vai entender o porquê, você só está aqui hoje porque Deus está permitindo. Você só está aqui hoje, nesse transbordo, porque teve que alguma coisa acontecer na tua vida para você chegar aqui hoje, para você estar aqui. E Deus mudou a rota dele, porque ele viu, essa mulher é diferente, eu vou ter um encontro com ela. Quebrou todo tipo de tabu, quebrou todo tipo de, eu não falo com ela, o judeu não fala com o samaritano, Deus não está nem aí para isso. Deus não está nem aí se você é católico, se você é espírita, se você é o que for. Jesus quer ter um encontro contigo hoje. Por isso que ele te encontrou hoje aqui. Deus não está nem aí para saber que religião você é. Ele quer saber se você está afim de ter um encontro com ele. Se você está afim de ter um relacionamento e viver uma vida a sós com ele. O verdadeiro lifestyle. O cristianismo é um lifestyle. Pablo fala isso. E eu vou replicar aqui para vocês. O cristianismo é um lifestyle. É um relacionamento íntimo com Deus. E aquela mulher se encontra com ele. Ele pede o que para ela? Ele pede para ela servir ele. A primeira coisa que ele pede foi água. Ela tem um impacto, porque o judeu não fala. E ela vai lá e serve, sem preconceito nenhum. Ela vai lá e serve, ela transborda. Você quer o quê? Você não tem nem um barril aqui para puxar água. E ela fala bem assim, mas você não está aqui, eu vou te servir. Ela foi lá e serviu, transbordou. Aí ele falou bem assim, leva essa água lá pro teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Tem gente que pensa que a mulher samaritana, ela era prostituta. Mas ela não era. Vou explicar uma coisa que eu tô levando um pouco de Bíblia aqui para vocês entenderem. A Giane até falou bem, a gente precisa fazer uma escola bíblica para ensinar de Bíblia para algumas pessoas que não conhecem de Bíblia. Aí a mulher samaritana, tem gente que pensa que a mulher samaritana era prostituta. Existe uma lei no Antigo Testamento que eles... Vamos dar um exemplo aqui que eu sou o primeiro, eu sou primogênito. Eu tenho 3 irmãos abaixo de mim. Eu sou mais velho, tenho o do meio e tenho o mais novo. E eu estou casado com a minha esposa hoje aqui. Eu chego a falecer, pela lei mosaica, o meu irmão, que é o segundo, ele era obrigado a assumir a minha esposa e ter relação com ela para gerar filhos. E os filhos não iam levar o nome dele. Os filhos iam continuar como se fosse meu filho. Vocês estão entendendo? Eu morri, o meu irmão assume minha esposa por ela para que a minha semente continuasse dando meu filho, mesmo eu depois de morto, pela minha esposa. Aí, olha só, quando Deus olha para aquela mulher e ele fala para ela bem assim, ó, ela fala bem assim, ó, mas eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e diz bem assim, ó, disseste bem, que já teve 4, e nenhum deles é seu. Por quê? Não porque ela estava em adultério, é porque ela vivia uma vida de fracasso. O marido dela tinha morrido. E aí o que acontece? O outro que ela se casou para dar continuidade morreu também. Não queria. E aí o outro que morreu foi pro terceiro. Então ela vinha de uma vida de decepção, uma vida amorosa totalmente arruinada, uma vida familiar totalmente desestruturada. E Jesus chega para ela e transforma a realidade dela. E sabe o que Deus vai fazer hoje na sua vida? Ele vai transformar a sua realidade. Você vai sair daqui desse transbordo diferente. É isso que queima no meu coração, é transbordar para você entender uma coisa. Deus é perito em mudar a realidade. E é do mesmo jeito que eu lancei hoje na live mais cedo, na mensagem do reino, eu vou lançar para vocês até o dia 31 de março. Tem pessoas que estão aqui no grupo. E vocês vão se deparar com uma notícia muito boa. Eu quero que vocês anotem, porque vocês que estão aqui, essas 20 pessoas, quando vocês vão ver, antes de virar o mês de março para abril, pessoas aqui desse grupo serão surpreendidas com uma novidade vinda de Deus. Eu não sei o que você espera, eu não sei o que você está aguardando, eu não sei o que você tem para fazer, mas Deus vai transformar a sua realidade. Se prepare para fazer network, se prepare para viajar, se prepare para tirar passaporte. Se você não tirou, Deus está falando para mim também, estou pegando a cara. Eu estou transbordando aqui para você. Se prepare, se o seu passaporte, seu visto não está em dia, prepare, porque tem pessoas aqui ainda nesse ano que vão viajar para fora do país.
Tem pessoas aqui que vão fazer network pesado. Vocês vão ver pessoas daqui do grupo viajando, conhecendo lugares que diriam assim, eu imaginava ir daqui a 2 anos. Aí eu falava, não, é agora. Eu já tô, meu Deus do céu. Ei, Léo, acabou de ver um negócio aqui. Ô, solta uma nota, viu? Eu já tô vendo a nota. A gente vai fazer uma caravana, tem um Gabriel da Milha, né? A gente vai fazer uma caravana, a gente vai conhecer Israel junto, o nosso grupo. Eu já tô até vendo, a gente vai em Israel. O nosso, já imaginou nós todos aqui do grupo? A gente fazer uma viagem, a gente vai em Israel. A gente vai estar lá, a gente vai, Pra cara, saber se a gente vai pagar em reais, dólar ou Bitcoin. esse vai ser o problema. Esse vai ser o problema. Ó, Bitcoin tá, ó. Quem topa aqui, levanta a mão aí. A gente vai organizar. Eu tô só lançando o que tá vindo aqui. Eu não tô dando data ainda nem nada não, mas eu só tô lançando aqui que vai da gente aqui, a gente vai fazer uma caravana do Reset. Onde é o cara que viajava, não saía nem da cidade, vai conhecer Israel, vai atravessar o Atlântico. Era eu. Meu sonho, um dos sonhos que eu quero realizar que tá no meu quadro de sonhos é conhecer Israel. Eu não sei se você também tem o desejo, mas eu vejo daqui desse grupo a gente fazendo isso. Quero que vocês façam um excepcional final de semana. Eu quero dizer para vocês, tamo junto até depois do fim. A gente caminha junto, a gente vai transbordar junto. O choro de vocês vai ser o meu choro, a alegria de vocês vai ser minha alegria. E para mim é uma honra servir vocês, porque não tem coisa mais prazerosa do que servir alguém. Servir em prol do reino. Porque o próprio Deus fala, maior é o que serve. E eu quero estar aqui na posição não só de líder, mas de servo. Eu quero poder contribuir, eu quero poder ajudar, eu quero poder agregar algo na vida de vocês. Em abril, eu vou lançar minha mentoria. E que não dê ninguém. Não é obrigado, gente, daqui do grupo, não se sintam pressionados no transbordo. Cara, se não faz sentido, não vai. Eu vou lançar no meu Instagram para gerar lá valor lá. Eu estou transbordando o meu propósito. Em abril, eu estou conectando com o Marcelo aí para a gente ver a questão de lançamento, com o Carlos também. Estou ajustando algumas coisas para gerar landing page. Eu quero fazer um lançamento porque eu estava procrastinando muito tempo e Deus está queimando o meu coração. Eu só estou pensando se vai ser o da escrita ou se vai ser o do transbordo de mentoria. Os dois são mentoria, né? Lançamento de mentoria. Ou se vai ser o da escrita do livro ou se vai ser o do posicionamento no Instagram. O que está queimando mais assim ainda no meu coração é a questão da escrita, porque já está tudo pronto. Eu já estou com acesso na editora, eu já estou com contato com a editora, já falei que eu tenho, ela falou bem assim, eu vou dar desconto, aí ela falou, você consegue colocar quantas pessoas comigo? Aí ela falou para mim que se eu colocasse 10, ela ia dar um desconto para muitas pessoas lá para poder escrever o seu livro. Eu vou especificar aqui para você, para ver se você faz sentido. Não é um pitch, é uma explicação, tá bom? É diferente de um pitch. Num pitch, eu ia anunciar a data, e quem comprar agora vai ter desconto, vai ter isso e aquilo. Eu só estou explicando, para você entender o propósito. Aí você diz assim, eu não vou, não faz sentido para mim. Mas se você conhece alguém que quer, você vai me ajudar. Você pelo menos indica. Não é nada de, não faz mal você abrir a boca e falar assim, ó, tem um amigo meu lá do grupo, ele vai abrir uma mentoria para escrever o livro. Você tem vontade de escrever o livro? Tem. Aí, beleza, você foi lá e indicou, amém, ajudou. Eu tô com parceria e eles disseram que vão dar um desconto massa para mim colocar 10 escritores novos para a editora. E eu vou abrir a mentoria, vai ter valor para fazer isso, que já está dentro do desconto. Aí você vai fazer o seu investimento, você vai fazer a sua semeadura e vai fazer o lance da escrita. A editora, eu vou ser bem transparente com vocês, eu vou ajudar você a estruturar tudo no Word. Tópicos, biografia, orelha, tudo como eu fiz no meu. Tudo que eu fiz no meu eu vou passar para vocês. Por que 10, pelo menos? Para que eu possa ajudar da criatividade de criar um tema, de criar um subtítulo, tudo isso a gente vai debater e não ser só aquela mentoria técnica de informação. A gente vai para a prática. Dentro dessas aulas práticas que a gente for fazer, dentro dessa estruturação, quando está pronto, a gente vai enviar só para a editora.
A editora vai fazer só, sabe o quê? Ela vai fazer tudo pra gente. Ela faz a diagramação, aí ela manda para você por e-mail, você vai lá, tá tudo bem, corrigiu, gostou, reenvia de novo. Eles fazem tudo, você não tem dor de cabeça com nada. Eles fazem tudo, de verdade, tudo, tudo, tudo. Se você quiser depois ver a editora, eu vou encaminhar para você. A editora faz todo o procedimento e eles, cara, são muito atenciosos, são verdadeiros. E o melhor de tudo, parcelam num boleto. Não precisa usar cartão de crédito, não precisa de investimento alto. É uma parcela que ficou, para mim, muito baixa. Eu pago 10 parcelas de R$ 261. R$ 261 eu faço numa venda de um produto aqui em Manaus, aqui. Eu faço algumas coisas. Um produto que eu faço aqui vendendo, oferecendo, eu mesmo pago o meu livro. E é uma coisa, um investimento que, quando eles vão me devolver em todas as plataformas online, eles colocam o nosso livro físico e e-book dentro da Amazon, dentro das lojas americanas. Eu me esqueci qual é a outra plataforma que eles colocam para enviar. A gente vai enviar para todo o Brasil, porque eles fazem o envio deles mesmos. Então, tu não vai ter dor de cabeça, tu só vai copiar teu link. Aí todo mundo aqui do grupo, quando você escrever seu livro, só vai enviar o link e vai vender o teu livro. E a editora que vai enviar o livro na casa da pessoa. Já imaginou tu tendo um produto que tu só vai mandar copiar o Ctrl+C, Ctrl+V no WhatsApp, no Instagram, e aí a editora vai ter todo o serviço de enviar lá na casa da pessoa, você não tem problema com o correio, não vai ter que embalar, não vai fazer nada, vai chegar tudo na casa da pessoa e você ganhar dinheiro vendendo essa história. Eu tô com a minha cabeça explodindo, eu só preciso de 10, o meu número é 10. Se passar, é aplauso ao Senhor. Se der menos também, dá glória a Deus, ou com uma ou com duas pessoas, mas é o que tá queimando no meu coração. Eu só vou estruturar, eu acho que vai ser na primeira ou a segunda semana de abril. Quem quiser escrever, quem quiser, de fato, se posicionar, ser um dos lançados comigo, eu vou ter uma honra de poder dizer assim, lancei um aluno, 2 alunos, né, que nem o da mentoria aqui. Quem fez a mentoria comigo, eu peço que a tarefinha de casa de hoje, faz um vídeo, tá? Me ajuda aí. Faz um vídeo, pelo menos de 15 segundos, agradecendo lá pela live, o que você achou, o que transbordou na sua vida, e bem resumido. Eu vou editar, vou jogar, vou criar uma estrutura de depoimento de pessoas que fizeram a minha mentoria e tiveram a vida transformada. Eu gerei valor, eu não cobrei, não estou cobrando e vou continuar falando. Nós estamos juntos. Você podendo ou não podendo, fica à vontade. Eu só estou fazendo aquilo que queima no meu coração. Todos que vieram aqui, que forem palestrar, vão ter seu momento de oferecer o seu serviço. Você não tem que ter vergonha de vender. Pessoas que vão chegar aqui, que a gente vai transbordar, a gente vai começar a enviar presente para as pessoas que estiverem transbordando aqui. Eu e Léo, e mais algumas pessoas aqui, que estão mais próximos, a gente chamou uma pessoa aqui, a gente vai enviar a blusa do Reset para quando um palestrante vir. A gente vai mandar pelo correio. Quando a gente convidar alguém, a pessoa vai se sentir amada. Vai falar, cara, esse grupo é diferente, o cara tá me chamando por um Zoom, eu já tô recebendo. A gente enviou blusa do Reset para Keila Cordeiro, ela vai vir, e ela vai, provavelmente ela já vai estar, né, Léo? Você acha que ela é dia 29, que é a palestra dela, ela vai estar usando a camisa do Reset, que a gente vai enviar para ela. Quanto que você pagou para isso? Não pagou R$ 1. A gente já está enviando. Então, gente, de verdade, o nosso papel aqui é transbordo. Quando eu vejo alguém postando sobre revenda, deixa a pessoa à vontade, compra se quiser, se faz sentido, você faz a aquisição, se não fizer, tá tudo bem. Se você também tá no transbordo, cara, continua transbordando, bora aqui junto. Até o final do ano, o que não vai acontecer com a gente? O que Deus não vai fazer na nossa vida? Tem alguém que quer fazer uma pergunta aqui, pra gente encerrar? Messinda, Medirlane, Sabrina, Simone, Thalita, Tiagão, a Vivian, Gleidiane. A Lília tá de mão levantada aí. Quer falar, Aline? Pode falar, gente. Abre aí o microfone. Eu quero ouvir, fazer uma pergunta. Quer falar alguma coisa? Essa é a hora. O transbordo tá aqui. É quando a gente encerra a live aí, o pessoal quer falar e não dá. A gente é agora que é o momento. A Aline quer falar? Gleidiane, você quer falar? Marcelo, quer falar alguma coisa? Caliane, eu tô com saudade de ouvir a voz de vocês, de verdade. Eu aqui. O encontro de Pode- vocês é toda sexta-feira?
Aqui no Toda grupo? sexta. Você é de qual estado? Eu sou da Bahia. É da Bahia, né? Então é 21 horas, tá bom? Aqui pra gente que é de Manaus, é 20 horas. Então, como você tá aí, Então, é horário de Brasília, 21 horas, toda sexta. E na quarta de manhã, às 7 horas da manhã. Depende, né? Se você não criar mais uma coisa, mais um transbordo, mais um curso, aí é todo dia. Não é É, não? E o pior é que o povo gosta, tá todo mundo aqui, ó, não sai, tá que nem o Ari Veloso, o pastor, ele falava assim que ele gostava tanto de ver televisão que ele ficava vendo até desligar, até aquele pontinho sair do final, vocês lembram disso? é verdade. O povo fica igual aqui, é uma delícia. O... Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Júnior, só uma pergunta. Eu estava com a mão levantada porque aquela hora você falou quem pretende ir para tal lugar, né? Junto com a gente, o grupo vai todo junto. Aí eu levantei a mão, depois não estava conseguindo abaixar. Mas já que surgiu a oportunidade, Júnior, como é que você quer que seja esse vídeo? Esse vídeo é para você postar no seu como um feedback das pessoas que você transbordou na vida? E quando a gente fizer esse vídeo, a gente manda no seu privado. Como é que você quer a estrutura desse vídeo? Esse vídeo você faz aí de 15 segundos aí, pelo menos 20 a 15 segundos, aí você edita se você quiser, né? É um depoimento daquilo que você foi transformado, não sei se você participou, né, com certeza, da mentoria que a gente Sim. fez agora essa semana, e aí você dá um depoimento daquilo que agregou, né? O que foi transbordado na sua vida. Porque eu vou pegar esses depoimentos, a gente vai colocar É na a aba prova dos alunos, social. como prova social, e a gente vai estar Isso, lançando aí entendi. futuramente essa mesma mentoria, só que ela paga, e eu vou dar uma Eu, personalizada, porque o que eu entreguei gratuito aqui, aí sempre tem aquele negócio, mas a gente não escondeu o ouro, eu entreguei todo o ouro, então eu quero só ajustar onde eu posso melhorar, o que eu posso acrescentar, porque falar do aham, digital, falar de estrutura de posicionamento é um nicho muito vasto, então aham. eu estruturo baseado naquilo que me fez sentido, e A aí eu minha sempre vou estar pergunta aprimorando. A minha pergunta é, no funil de vendas, teria que eu saber, porque você transbordou muito na minha vida, em particular, com certeza na vida de todos aqui, mas na minha vida em particular, teve como é que eu vou dizer, duas partes. Na parte minha de conhecer um pouco mais, ter um pouco mais de contato com Deus, eu já venho isso há mais de 2 anos com esse contato, isso me fez muito bem, e também na área do marketing no sentido do Instagram. Então, assim, eu vejo muito que tem esse viés assim, meio que quem mexe com isso não mexe com isso, e acaba, né? Então, assim, sabendo disso, o depoimento você quer baseado em cima do transbordo do que você fez da Bíblia ou em cima do digital? Mistura tudo, moleque. Repete Será essa que vai parte aqui. funcionar? Será que vai Só, ser interessante? só essa parte final aqui, só para mim, Miguel, por favor. Você repete para mim de novo, só essa parte final aqui que você acabou de falar, por favor, Qual parte? essa Até onde parte você digital que você falou escutou sobre atrelar a parte do Instagram? do Instagram com essa Isso. parte religiosa que você estava falando. Isso, porque talvez se eu der um depoimento do que me pegou mais forte, né? Então, assim, os dois foram muito importantes para mim, porque existe essa parte mais religiosa que já tem alguns anos que eu estou procurando, que eu estou me envolvendo com isso, e em todos os, né, para eu ver um feedback de outras pessoas também sobre o mesmo assunto. E no Instagram modificou muita coisa também para mim. Eu não tenho colocado, não vou dizer aqui que eu tenho colocado 100% em prática, mas o que eu coloquei já senti efeito, já surtiu efeito. Então, no que você quer que a gente faça esse depoimento? No depoimento você fica à vontade para falar sobre aqui. O Marcelo vai dar uma dica aí, porque o Marcelo ele sabe do que vai se voltar, mas fique mais à vontade para você falar da sua transformação em si. Só a questão do posicionamento, mas que mexeu muito mais com a sua vida pessoal. E é muito mais do que só se posicionar no Instagram. Então, pode falar, Marcelo.
Então, Lilian, para ajudar, né, boa noite, pessoal, né, prazer estar aqui com vocês. Para ajudar, você pode falar que o digital, ele abriu portas para que você fosse ajudado nessa parte, na sua parte espiritual, na sua parte, né, com Deus. Porque, na verdade, hoje o que acontece é isso, né? Hoje o digital, ele é um meio de comunicação, assim como foi o jornal há tempos atrás, a televisão. Então, hoje o digital, ele vem para isso, para facilitar essa parte, né, de trazer e levar mais a mensagem. Então, nada mais é do que o digital que aproximou a gente, né? Se não fosse pelo digital, se não fosse por um curso digital, por uma mentoria digital, a gente não estaria aqui hoje, né? Então, você pode falar isso, né? Que o digital, ele abriu portas e, através disso, você participou de uma mentoria, né, abençoada, que foi muito gratificante para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual e, de quebra, para a tua parte do Instagram, entendeu? Entendi. Júnior, a pergunta é para vocês dois aí, que eu vi que vocês dois estão juntos, né, nesse projeto aí. E algum de vocês dois tem acesso ao Érico Rocha? Já ouviu sobre o Érico Rocha ou algo do tipo? Bastante. Já. Algum de vocês dois? Vocês estão juntos em um projeto, é isso? Sim, Entendi. exatamente. E Só que vocês têm? Lilian, só um momentinho, é porque o nosso mentor para lançamento não é ele, mas nós sabemos sobre ele, nós sabemos o que ele faz, nós entendemos perfeitamente, só que nós não temos ele como mentor, até porque na jornada que você entra no digital, geralmente você escolhe 1 a 2 pessoas para seguir, para que não tenha uma... Divergência de informações. Isso, divergência de informação. Se você iniciou com ele, eu não sei se você está querendo se aprofundar melhor no lançamento em relação a ele, né, é interessante que você utilize das estratégias que ele está passando, para que você depois não fique com a cabeça cheia de conhecimento, cheia de estudo e acabe não colocando nada em prática. Né? Hoje a gente tem um mentor, nosso mentor hoje é da plataforma mesmo, é o Marcos Paulo, e a gente trabalha com ele em relação ao lançamento, mas a gente entende sim de algumas coisas do Érico Rocha, até porque quando a gente iniciou, a gente meio que foi querendo entender o que era mais importante para a gente. A gente foi querendo engolir tudo e no início a gente meio afobado, né, acaba não aprendendo nada. Mas aí depois a gente vai afunilando e funciona. Isso. Entendi. Não, a pergunta era mais, no caso, para o Júnior, porque eu senti, já tem uns 2 dias, se eu não me engano, de falar com o Júnior sobre isso. Eu, inclusive, eu pensei até em falar no privado, mas eu fiquei meio assim, receosa, porque é um assunto que aqui no grupo ficaria mais tranquilo de falar, porque está todo mundo junto. E aí eu pensei realmente em falar, Júnior, você conhece Érico Rocha, você já entrou dentro da plataforma dele, verificou que... É claro que você não pode... O Pablo mesmo indica isso para a gente. Conheça outras coisas, conheça outras pessoas, mas vê o que mais, o que melhor fala a sua língua. O Marcos Paulo também fala a mesma coisa, eu acompanho os dois, e a ideia era justamente essa, porque o Júnior transformou, não, mas ele agregou tanto valor na minha vida, que eu ia falar para ele dar uma passada dentro do curso do Érico Rocha, não no gratuito ali, porque o gratuito ele entrega muito, mas para ele entender um pouco mais como é uma estrutura por dentro, para ver o que ele achava sobre isso, porque o Marcos Paulo, ele é ótimo, ele é muito bom mesmo, ele é perfeito, mas os dois falam a mesma coisa, mas com um linguajar diferente. Por exemplo, o que o Júnior explicou aqui, a minha cabeça tinha explodido com o Marcos Paulo, só que eu fui entender muito mais e melhor com o Júnior. E olha só o nível, tipo assim, se para dizer assim, um está no nível melhor que o outro, você vai aprender melhor com fulano, com o Marcos Paulo, né? Mas eu aprendi muito mais com o Júnior. E ele falando a mesma coisa do Marcos Paulo. Então, assim, era só para falar sobre isso mesmo. E nós vamos todos juntos aqui, com fé em Deus, nós vamos todos juntos, sim, visitar muitos países por aí. Isso que você está falando Júlio, é justamente a questão Júlio. da linguagem, né? Que se identifica melhor. Ô, Júlio, Exatamente. nessas horas você tem que estar com o Pix copiado aí. Já passo o Pix. É sobre não vai para Rafa, fala aí, Rafa. Não, é que a Lilian está falando aí,
Eu fiz o fórmula de lançamento do Érico, mas não tem nada a ver com piorando. O fórmula é todo gravado. Não é com o piorando. Não tem nada a ver. Ele é todo gravado, não tem essa questão de mudança de mentalidade, espiritualidade, é bem técnico. Não, isso, ele é mais afunilado pro nicho mesmo do tal, ele te abre as portas, não tem nada a ver com piorando. Inclusive, se ficou alguma dúvida com relação a isso, não tem nada a ver com piorando. Eu nem falei piorando. Eu falei sobre a linguagem do Marcos Paulo. Inclusive, o Marcos Paulo, ele era aluno do Fórmula de Lançamento. Acho que todos eles foram os famosos aí, né? Acredito também que sim. É o pai Érico. O Érico Rocha é o pai Odin. Não, ninja. Aquele faz um pitch que é melhor ficar longe, né? Assim, eu agradeço o transbordo aí. Em relação ao Érico, eu sempre só acompanho assim meio de longe, né? Sempre fui muito enfeitiçado, assim, quem não quer, né? Aquele 6 em 1, né? 7 em 1, né? Que é o 6 dígitos em uma semana, é um mês, nem sei. E aí eu nunca no caso, assim, fiz por questões monetárias, mas assim, tem um lançador, né, e tem um expert. Eu acabei vendo que no meio desse digital eu sou o expert, né? Eu sou o cara que vai ser lançado, vai ser o cara que vai falar, que vai transformar. E eu acho que o que estou precisando mesmo é ter só, né, melhorar o network para ser lançado, me conectar. A gente já está fazendo isso, a gente já está no caminho, está prosseguindo e com certeza poder estar me conectando, fazendo algo que vai agregar valor, eu nunca vou recusar. Claro que a fórmula de lançamento é totalmente diferente do Piorando. O Piorando é um mix completo de espiritualidade com digital e mentalidade. E o fórmula de lançamento é um nicho bem específico, que é questão só de lançamento mesmo. Para pessoas que querem lançar e serem lançadas, né? Isso. Então, basicamente é o que a gente falou. Tem mais alguém que quer falar aqui? A gente já vai terminar, só tô dando aqui espaço para você falar, você explicar. É live ou é vigília já? Deu 2 horas, hein? Aqui, cara, já deu. Já tá começando, hein? Você já tá começando, hein? Já tô igual o Titi, né? Titi falou que vai ser tudo foda. Titi na área, hein? Acaba não, só. Hein? Acaba não. Tô falando que o pessoal fica até o último pinguinho da televisão. Você não acreditou? É igual aquele do cinema, né? Quando o cinema tá subindo, as letrinhas ficam esperando ainda lá a segunda parte, né? Acabou o filme.